O Negro Anil vem com 1 no gol, Flaismar. 2 na lateral direita, Pará. 3, Will. 4, Charles. 6 para Breno. 5, da Silva. 7, Rafinha Paulista. 8, Conrado. E 10, a estreia de Elanardo. 9, Daxon. E 11, Marquinhos, repetindo a escalação do Cariri. 1, Flaismar. 2, Pará. 3, Will. 4, Charles e 6, Breno. 5, da Silva. 7, Rafinha Paulista. 8, Conrado e 10, Elanardo. 9 para Daxon e 11, Marquinhos. Esse é o time do técnico Adelmo Soares. É o time do Cariri. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. É isso, time do Cariri que vai tentar então a primeira vitória na competição. O Cariri que acabou empatando na primeira rodada 0-0 contra o time do Itapipoca e claro, vai tentar a sua primeira vitória na competição diante da equipe do Leão do Mercado. Guarani que a gente escala daqui a pouco com Anderson Luiz. Em nome de Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. Marcou. Também para Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando sempre com as melhores condições em Engazeiras Construções. Um abraço para o nosso querido Marcelão. Alô, Marcelo de Engazeiras Construções, um grande abraço. Fala, João Filho. Já estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal Timaço da Vale. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. E é muito fácil você pedir a sua pizza, 988-42-9514. Salve esse número. Sabadão combina com aquela pizza bem deliciosa, não é verdade? Então vai lá com a pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica para todas as marcas, ou o seu novo celular também está na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato e também no Cariri Garden Shopping. Também para Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Ramagem Couros sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Hotel Amuarama em Fortaleza, pertinho do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Hora de conferir agora a escalação do Leão do Mercado para sua grande torcida que acompanha o nosso timaço da Vale. Quem traz os detalhes é o repórter Anderson Luiz. Leão do Mercado definido pelo técnico Alexandre Lima, vem com 1 no gol é o Mondragon, na lateral direita camisa de número 2 é o João Vitor, a dupla de zaga 3 para João Pedro, 4 para Oséias, na lateral esquerda com a camisa de número 6 Dudu Caririaçu, o meio campo de 5 para Léo Santos, 7 para Aldair Alagoano, 9 para Rivaldo e 10 para João Paulo, o ataque de 8 para Rogerinho e 11 para Felipe Santos. Repeteco do Guarani, 1 Mondragon, 2 João Vitor, 3 João Pedro, 4 Oséias, 6 Dudu Caririaçu, 5 Léo Santos, 7 Aldair Alagoano, 9 Rivaldo, 10 João Paulo e 8 Rogerinho e 11 Felipe Carvalho. Nada vai me impedir de gritar gol, gol! De te seguir pra onde você for, eu vou, meu Guarani. 99,9 Marco Valério. Definido também o time do Guarani pro jogo de daqui a pouco às 4 da tarde, que você vai acompanhar no timaço da Vale FM. Vamos aproveitar então com os nossos repórteres pra gente já conferir a equipe de árbitros que trabalhará esta tarde aqui no estádio Romeirão ou na Arena Romeirão, como queiram. A arbitragem para Cariri e Guarani daqui a pouco também no gramado. Anderson e Mateus. Fique de olho no apito. O árbitro da partida é Juseando Francisco de Souza. Auxiliar número 1, Francisco Josivaldo Gomes. Auxiliar número 2, Damião Barbosa. Juseando Francisco de Souza. Com Francisco Josivaldo Gomes e Damião Barbosa. O quarto árbitro é o José Barbosa Pereira.
Tá legal, portanto, também o torcedor fica sabendo, a equipe de arbitragem, já há uma movimentação interessante ali por baixo de delegações, tanto do Guarani como também do time do Cariri, para entrar em campo já aqui na Arena Romeirão. Você confere futebol com muito mais emoção no Timaço da Vale FM. Oferecimento de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Baleia Burger, na Praça do Pio 12. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos, conforto indo e voltando. Ô meu amigo, pega o Guanabara e vem. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas de vidro, box, espelhos e esquadrias, é com a Alfa Vidros Vidraçaria. Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320, bairro Lagoa Seca. O WhatsApp 998125851. Repetindo o WhatsApp da Alfa Vidros, 998125851. Atenção, torcedor ligado na Vale. A hora em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado na 99, são 3h50 da tarde. Lembrando que amanhã tem mudança na programação da Vale FM. Às 7 da manhã começa o programa de domingo com Josimar Leite e Madeus Ferreira. E às 9 horas da manhã começa o Jarder Guga. Então ficam Josimar e Matheus de 7 às 9 e de 9 às 11 o nosso querido Jarder Guga. E logo depois a transmissão do sorteio do Cariri da Sorte. É o seu domingo bem melhor agora na programação da Vale FM. Mas é hora de opinião aqui na Vale FM. Hora de opinião com credibilidade, com aquele que conhece. Tá chegando o comentarista da Vale FM para analisar o que podem fazer dentro de campo Cariri e Guarani. Boa tarde, Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Se depender das condições do tempo, que são absolutamente favoráveis à prática do futebol, e se as duas equipes se inspirarem nesse momento, né, nesse clima, apesar de não termos aqui um bom público presente ao estádio Romeirão, aqui do lado esquerdo uma presença mais efetiva do torcedor do Guarani, do outro lado mais timidamente do Cariri, que é o mandante do jogo, mas fica essa esperança de que tenhamos um bom jogo esta tarde. Eu já tive a oportunidade de ver as duas equipes, vi o Guarani diante do Icasa, vi o Cariri diante do Itapipoca, me pareceu as duas equipes, assim, se você considerar individualmente o comportamento delas um tanto quanto acovardadas, senti isso claramente e principalmente por parte do Guarani, aliás do Cariri. Do Guarani não precisa nem dizer tanto, porque eu acho que o Mondragão, ele fez uma síntese bem lógica do que ele reclamou de seus atletas, ou seja, coragem. E eu acho que a definição do Mondragão, ela tem muito a ver. Um encorajamento maior desse time do Guarani, se é que tenciona buscar realmente um lugar ao sol nessa competição. E isso é muito fácil de explicar, Marco Valério. Em momentos aqui no jogo contra o Icasa, deu para perceber um certo acanhamento. E isso, sabe, eu acho que não deveria existir no futebol. Quer dizer, você tem absolutamente que provar por A mais B a sua capacidade. Eu acho que o time do Guarani, por exemplo, ele precisa, no que pese a diferenciação de qualidade, né, em que existem certas limitações técnicas, mas há uma característica básica nesse time do Guarani
que se você remontar a história mais contemporânea ou buscar mais no passado aí distante, você vai encontrar que é o Guarani tradicionalmente um time com sangue no olho. E se eu citar aqui uma coisa mais contemporânea, que poderia, quem sabe, inspirar esses jogadores, quer dizer, um time que teve, por exemplo, um Hélio, um Silvio César, um Miller, um Bosco, garotões aqui da cidade mesmo, que eles jogavam com garra, com determinação. Eles tinham também as suas limitações técnicas, mas eles jogavam com vontade. Eu acho que isso na vida do ser humano é tudo. No futebol não é diferente. Ou você faz aquilo que está na frente, na sua atividade, no seu caminho, com garra e determinação, ou o caminho correto é você buscar outra atividade. Então eu acho que dentro do que diz o Mondragon, talvez eu tenha feito uma síntese correta aqui, traçando um parâmetro naquilo que ele falou. Coragem. E esses times, agora fugindo um pouco para o time do Cariri, eles precisam coragem também, porque no segundo tempo ele foi de certa forma covardado contra o Itapipoca, e eu vou repetir, isso não pode acontecer. O jogador de futebol, quando ele firma parceria com o clube, quando ele firma contrato, quando ele assina o contrato, ele tem que ter sangue no olho para mostrar por A mais B que foi contratado porque é bom e vai suprir as carências e as necessidades. Opinião, portanto, de Demontier Tenório, que acompanha o jogo pra gente aqui na Vale FM, no exato momento em que acontece aquela solenidade, aquele protocolo de abertura dos jogos aqui na Arena Romeirão, as duas equipes andando ali, entrando perfiladas, juntamente com um quarteto de arbitragem, para aquele protocolo, a execução dos hinos e o início da partida. E um detalhe interessante, Matheus Ferreira, é que hoje o time do Cariri está jogando com o seu uniforme de número 2, que é o uniforme com a cor branca como predominante. Obviamente que alguns detalhes e até aquela faixa transversal nas cores preta e azul do time do Cariri. Quer dizer, um uniforme número 2 muito bonito também do time do Cariri Futebol Clube, Matheus. Com certeza, Marco. Time já perfilados para a execução do hino nacional e de Juazeiro do Norte. É o Guarani com o seu uniforme tradicional, com a sua camisa rubro-negra, calção na cor preta, meiões rubro-negros. É o time do Guarani perfilado ali ao lado do time do Cariri. Vamos ouvir aí por baixo a execução do hino, inicialmente aqui de Juazeiro do Norte. Tradição e esperança, salve seu Juazeiro do Norte. Tempos idos dominava o tabuleiro, onde um grande Juazeiro se ensombrava. E agora a execução do hino do estado do Ceará. E essa voz bonita é do nosso querido colega Adalberto Amorim, aqui da Vale FM, que é o mestre de cerimônias aqui da Arena Romeirão. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro.
intervalo inicial aqui na Arena Romeirão. Marco. Os jogadores do Cariri e também do Guarani vão se cumprimentando. Daqui a pouquinho a bola rola na Arena Romeirão, JF. Bom, lembrando que além de Cariri e Guarani, a bola vai rolar também para Maranguape e Pacatuba. A estreia do Maranguape no campeonato da segunda divisão. A sequência da rodada amanhã com Itapipoca e Tiradentes. O Tiradentes vai fazer também a sua estreia na competição. Amanhã, 17 horas, na Arena Romeirão, o Icasa contra o também estreante Tirol. 3 equipes vão estrear nesta rodada, que é a segunda, no Campeonato Cearense da segunda divisão. Tá certo, vamos em frente pela Vale FM 99,9. Já já tem bola rolando para Cariri e Guarani. Mandar um abraço pro meu querido Júnior, Gilberto Júnior, que é corretor de imóveis e tá aqui todo orgulhoso, mandando a foto. O filho dele entrou com os jogadores do Guarani, o Júnior, que é um grande torcedor da equipe do Leão do Mercado. Alô, alô, pelado na cidade do Crato. Tá acompanhando a gente juntamente com o Camburão dos Pastéis, o Dal do Camelódromo, Bolinha, Marcos Vinícius. Alô, alô, pelado. Aquele abraço, obrigado pela companhia. Meu querido amigo Alain, de Alain Martelinho de Ouro, a irmã Aline, o irmão Alexandre, são torcedores do Guarani também, acompanhando o timaço da Vale. Pois não, Anderson? Matheus, Marcos, Vamos lá, Ferreiraço. será respeitado um minuto de silêncio para Ramiro Alves de Souza, pai de Cíntia Souza, tesoureira da Federação Cearense de Futebol. Tá legal, portanto haverá a observância desse minuto de silêncio. Daqui a pouquinho estão ultimando os preparativos para o começo do jogo aqui na Arena Romeirão. Você acompanha tudo no timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados, o WhatsApp 999933031. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto, Diniz Supermercados. Conosco também tem a Pizzaria e Hamburgueria Oval. Estamos ao vivo no canal Rádio Vale FM 99 oficial no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Fala, JF. Maranguape e Pacatuba, o jogo era para ter começado às 3h30 da tarde do Raimundo de Oliveira, lá em Calcaia. A bola ainda não rolou. O motivo, adivinha? Falta de ambulância. Não, falta de policiamento. Oh, meu Deus do céu. Quando é uma coisa, é outra, né? E quando os jogos são à noite, falta de iluminação, alguma coisa nesse sentido. Você pegou o microfone, ia falar alguma coisa? Não, eu ia apenas observar um detalhe. Isso é um jogo de uma história curta. Guarani e Cariri só se enfrentaram uma vez em 2022 e o Cariri foi o vitorioso por 2-0. Agora em maio farão 2 anos desse jogo. Gols de Romarinho e Nael, portanto apenas um jogo entre Cariri e Guarani com vitória do Cariri. Tá legal, meu querido Lebontier Tenório, aqui vai começar o jogo. Um abraço pro meu querido amigo Gilson, da cidade de Barbalha, dirigente do time barbalhense, ele que presta um excelente trabalho também lá no estádio Lírio Calou, Inaldão, em Barbalha. Alô, alô, Gilson, é o Gilson Alves, gente muito boa, e desejar toda a sorte do mundo pro time do Barbalha a partir de segunda-feira na fase do quadrangular contra o rebaixamento. O time do Barbalha enfrenta o Horizonte às 20 horas, às 19 horas, melhor dizendo, na próxima segunda-feira, lá no Inaldão. Aqui vai rolar a bola. Saída de bola que favorece o time do Cariri Futebol Clube. Mas antes, como informou o Matheus Ferreira, está sendo observado o minuto de silêncio aqui na Arena Romeirão. Aproveitar também, mandar um abraço especial para você que acompanha nossa transmissão do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Tem um chat, você pode participar conosco, vai lá também, pode ouvir também pelo aplicativo radios.net. O importante é que você esteja ligado com o timaço da Vale FM. Bola em favor do time do Cariri. Daxon, camisa número 9, autoriza o árbitro. Bola rolando na Arena Romeirão. Vale FM, Vale FM. Marco Valério.
Agora a emoção do futebol na 99,9 para Cariri contra o time do Guarani. Vem ao longo do mercado tentando pela canhota, chega o corte, vem ali da zaga do time do Cariri Futebol Clube, a bola volta pelo meio, fica dominada então com o jogador que é Conrado, vem o toque ali da zaga do time do Guarani, tocou nela João Vitor, lateral pro time do Cariri, o Negro Manil Juazeirense vai cobrar arremesso lateral lá no campo de defesa, no sistema defensivo, no lateral esquerda, já cobrado arremesso, a bola fica dominada com o zagueirão do time do Cariri, que é o Will, ele manda a bola para o ataque, devolve a zaga do time do Guarani com Dudu, também tocou errado na bola, lateral agora pro time do Cariri, só que do outro lado, do lado de cá, já cobrado arremesso, movimenta a jogada Pará, ele toca a bola para o experiente Charles, jogador revelado pelo Icasa há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, tocando com o zagueiro Will, vai lançar a bola para o ataque, tira a bola do sistema defensivo, só que toca errado, a bola sai pela linha lateral, é lateral que favorece o time do Guarani, aqui Timaço da Vale FM, oferecimento comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, a comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Um abraço para o querido amigo André Lemos, grande desportista, acompanhando também o futebol show do Timaço da Vale, lateral para o time do Guarani, do outro lado vai para a cobrança então, o jogador camisa meia dúzia Breno, já movimenta a jogada, tudo isso no comecinho de partida, 2 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, de 0 para o Cariri, 0 também para o time do Guarani, falta aqui no setor de defesa do time do Cariri, falta em cima do jogador Pará, o árbitro paralisa, marca falta para o time do Cariri no campo de defesa, Charles na cobrança, autorizado pelo árbitro, movimenta a bola para o ataque, lançamento feito para o campo de ataque pela ponta direita, boa jogada, tenta o cruzamento, lançamento na área, só que a bola saiu, ia pintando um golaço ali de placa do atacante do time do Cariri, mas o árbitro deu saída de bola ali após o cruzamento do Marquinhos, hein, Matheus Ferreira? Marco, não saiu, estava bem próximo aqui do ataque do time do Cariri. No ataque, o camisa 11, Marquinhos tentou, tocou para a área, o Daxon ia fazer um golaço de letra, mas estava... saiu, né? Saiu a bola, já cobrado para o Guarani. Na informação de Ares Moto. Na avaliação do árbitro da partida, houve a saída de bola, portanto, um golaço ali, seria um gol de placa do Daxon, foi anulado pela arbitragem. Lembrando, para que não fique nenhuma dúvida, que não há VAR nos jogos da Série B do Campeonato Cearense, nem na primeira fase da Série A. Houve também nesta competição. O Guarani já com a posse de bola do campo de defesa. Lembrando que no próximo dia 30 de abril vem aí Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Mais um evento da J. Rodrigues, Padim Produções e também da Vale FM. O Guarani tenta a jogada na peça ofensiva, bola com João Paulo, arranca Simana, vai embora para o campo de ataque, bate pro gol, ela passou direto para fora. Mas numa primeira boa chegada do time do Guarani, hein, Anderson? O primeiro bom chute do Guarani no Campeonato Cearense da segunda divisão foi o João Paulo, que dominou com a perna esquerda com personalidade e acabou jogando por cima da meta do goleirão Flaismar. O placar do jogo é 0-0 na informação de Madeireira Beira-Rio. Lembrando nossa transmissão no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Para pedir sua pizza é fácil, 98842-9514. Bola favorece o time do Guarani aqui no campo de ataque para a cobrança. Del Santos faz a cobrança de falta para o time do Guarani. Vira o jogo, toca a bola pela ponta direita para João Vitor. Lançando na frente agora, buscando a chegada do Felipe Carvalho. Toca na bola a zaga do time do Cariri. Lateral pro Leão do Mercado. Já cobrado o arremesso. Bola tocada agora para o jogador que é o Aldair. Tenta a jogada pela direita. A bola sai mais uma vez. Lateral pro time rubro-negro Juazeirense. E o que se espera principalmente
principalmente por parte do torcedor do Guarani, é uma nova postura por parte dos atletas do Leão do Mercado. Lateral cobrado pela direita, levantamento na boca do gol da grande área, tentativa, vem tirando a zaga, afasta Pará. Volta outra vez o time do Guarani para o campo de ataque, tenta a jogada ali, o camisa número 8, o jogador Rogerinho, o árbitro agora paralisa, marca falta para o time do Cariri, jogadores reclamam e vai lá o Rogerinho reclamar do árbitro da partida, hein, Anderson Luiz? Porque no primeiro lance foi falta em cima do Rogerinho, o árbitro acabou não dando. Na sequência, o Léo Santos chegou com tudo e acabou cometendo a falta que favorece o Cariri. O placar do jogo é 0-0 na informação de Baleia Hambúrguer. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM. Pra você ligado na 99,94 da tarde, 7 minutos na Arena Romeirão. Aris Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense da Série B. Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Primeiro tempo de partida, 6 minutos do primeiro tempo, 6 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que tem chance única. Amanhã, com R$2, você pode ganhar R$12 mil no Cariri da Sorte. É o chance única. Eu confirmo para você tudo como começou. 0 Cariri, 0 também para a equipe do Guarani. Já são 38 minutos de atraso para Maranguape e Pacatuba. O jogo ainda não começou. A polícia não chegou. A informação para Casa Com 99,9 Pato Valério. Este é o futebol show do Timaço da Vale. Depois de grande jogada do Elanardo, ele mostrou todas as suas ferramentas nesse lance. Meu querido Anderson Luiz, tem um atleta do time do Guarani caído bem no círculo central do gramado, e eu pensei que ia pintar um cartãozinho ali pro Elanardo, viu, Anderson? E tá levantando-se já é o Felipe Carvalho, camisa de número 11 do Guarani. De fato, merecia o Elanardo, apesar da plástica da jogada ter sido muito bonita, mostrou todas as suas ferramentas pro atacante do Guarani e ficou de graça um cartãozinho amarelo pro meio campista do time do Cariri, viu, Marcos? Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro meu querido amigo, colega radialista Lucier Menezes. Grande Lucier, aprendi muito com o Lucier Menezes, ou pelo menos tentei, né, Lucier? Um abraço pra você, meu amigo, obrigado pela companhia também, aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. O placar é de 0-0, em nome de Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. De canto a canto, em todo canto tem um Diniz Supermercados perto de você. Bola tocada pelo time do Cariri com Charles, vira o jogo, toca a bola pela canhota, lançamento na tentativa do Rafinha Paulista, só que a bola correu demais, a bola sai do outro lado, lateral em favor do time do Guarani. Daqui a pouco, as primeiras impressões de Demontir Tenório acerca deste princípio de partida aqui na Arena Romeirão. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. 8 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Rafinha faz o toque, entrega a bola pelo meio, bola trabalhada pelo time do Cariri com o jogador que é Pará. Ele domina, faz o passe, entrega a bola mais atrás, agora deixando trabalhada com Charles, de Charles para Will. É a saída com 3 jogadores ali do campo de defesa do time do Cariri. Disputa de jogada, a bola sai do outro lado, lateral que favorece ao time do Cariri Futebol Clube. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Gênesis Solar. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Fale com meu amigo Luciano Carvalho. 981237956. Outra vez o time do Guarani tenta a jogada pela canhota com Dudu. Errou mais um passe ali o Dudu. Recuperação do time do Cariri. Falta em cima do Elanardo, só que levou vantagem. Daxon faz o passe, entrega a bola para Marquinhos pela ponta direita, tentou a jogada, corta Dudu, o árbitro agora paralisa, porque além de um jogador do Cariri que está caído, tem um também do Guarani, em Matheus Ferreira. São os dois 10, o Elanardo pro Cariri e o camisa 10 João Paulo do Guarani estão
caídos no campo e irão receber atendimento na informação de Rastro Pneus. E a gente percebe, viu, Demontier Tenório? O Elanardo pegou 2 vezes na bola. Nas vezes em que pegou, mostrou toda a sua categoria, Demontier. Tem qualidade e talvez seja um jogador essencial ao Cariri para tentar firmar um conjunto melhor e garantir uma qualidade melhor na construção das jogadas junto com o Conrado, que eu já havia destacado aqui no jogo anterior, o bom comportamento desse jogador, não só quando passou pelo Horizonte, também no Cariri. Ele foi o dono da bola no jogo do último sábado, diga-se de passagem. E o Elanardo, ele pode ter ali ao seu lado um jogador também com essa qualidade. E para o Conrado também é muito bom, porque ele sabe que tem um bom parceiro. De fato, nas 2 vezes que ele pegou na bola, ele deu toda uma demonstração da sua qualidade. Opinião de Demontier Tenório. 11 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. 0 pro Guarani, 0 também pro time do Cariri. Vem outra vez o time do Leão do Mercado, só que o passe foi errado do Felipe Carvalho. Chega cortando ali a zaga do time do Cariri. É bom lembrar que além da vitória, além dos 3 pontos, tanto o Cariri como também o time do Guarani buscam a marcação do seu primeiro gol neste campeonato, já que o Guarani perdeu sem marcar gols na primeira rodada e o Cariri empatou de 0-0, ou seja, os ataques até agora de Cariri e Guarani não marcaram presença, Demontier. É um campeonato de poucos gols, na verdade, e com o detalhe que se o Cariri vencer, ele vai se isolar na liderança, né? Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale. O Guarani vai tocando bola no campo de defesa. Chega tirando o zagueirão Ozenhas. Manda a bola para o campo de ataque. Recuperação do time do Cariri com Da Silva. Toca a bola para Charles. Mais atrás para Flaismar. Flaismar que foi goleiro do Icasa na temporada de 2022. Vem a bola tocada para o setor do meu campo. Trabalha para o campo de ataque. Recuperação do time do Guarani. Levantamento feito pela direita. Tentativa com João Fito. Antecipação do Breno. Ganha bem a bola pelo time do Cariri. Futebol Clube, tocando bola para Rafinha. Começou aonde, JF? Com exatos 43 minutos de atraso, a polícia chegou e a bola já rola para Maranguape e Pacatuba. Uma informação para Rastro Pneus, há 19 anos com melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13, em Juazeiro do Norte. Também conosco Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral, é com Delis Doces. Peça pelo número 98873-2123, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedade. Levantamento pela direita, vem para o campo de ataque outra vez o time do Cariri Futebol Clube. Bola com Daxon, ele tentou uma jogada, vem a bola pela direita para Marquinhos, antecipação da zaga do time do Guarani com Ozenhas. Ele ganha bem, faz o toque do campo de defesa, volta outra vez a bola pelo meio, agora com o Alagoano, lança a bola, chegou ali o Rivaldo, que é o camisa 9 improvisado desse time do Guarani. Ele não é centroavante de ofício. Levantamento da canhota para Dudu, domina a bola pelo time, demorou, perdeu. Recuperação do Marquinhos, tentava ali o Elanardo, chegou bem ali o Léo Santos. Então a lateral para o time do Cariri, aqui pertinho da linha divisória do gramado, no campo de defesa. A bola toca lá mais atrás para Charles, trabalha outra vez, outro time do Cariri. A bola vem pelo meio, trabalhando Conrado, com Da Silva, lança a bola pelo meio, volta a bola para Brendo trabalha, vai ali lançando o time do Cariri Futebol Clube no campo de defesa. Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação na Avenida Padre Cícero 2215, no bairro Salesianos. Conosco também Motel Imperial, o lugar certo para momentos felizes é o Motel Imperial, no Parque Antônio Vieira, no bairro Antônio Vieira. A Finha domina a bola pelo time do Cariri, tocando para o capitão Da Silva. Tudo isso na marca de 14 minutos, primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão. Lançamento feito na entrada da grande área, corta bem a zaga do time do Guarani de qualquer maneira com João Vitor. A bola dominada pelo time do Cariri, vem com Elanardo, marcação do Léo Santos. O árbitro paralisa, marca falta em favor do time do Cariri. Atenção, atenção, torcedor, confira.
a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 4 da tarde, 16 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo. Aqui na 99,9, 15 minutos de jogo, Arena Romeirão, no placar do futebol show do Timaço da Vale FM para Cariri da Sorte, 0 para o Cariri, 0 para o Guarani. Daqui a pouco, quartas de final da primeira divisão do Campeonato Cearense, jogo de ida, 4h40, a bola vai rolar para Ferroviário e Iguatu. A informação, o oferecimento da Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Vem o time do Guarani para o câmera ataque. Tira Charles pelo Cariri. Toca a bola para Daxon. Brigou por ela. Oséias no corte. Toque de bola é feito pelo João Paulo. Entrega a bola para a peça ofensiva. Vem outra vez o time do Guarani para o câmera ataque. Já parado o jogo. O que é que marcou o árbitro da partida? Anderson Luiz. Toque de mão do ataque do Guarani acabou marcando essa irregularidade a favor do time do Cariri. O placar do jogo é 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. Conosco também Sofume Service, revestimento Fumi para carros e prédios na rua José Marrocos, número 408. Alô, meu amigo Edilson, grande abraço, obrigado também pela parceria. Vem o Breno, toca a bola pelo time do Cariri Futebol Clube, que joga num esquema de 3 zagueiros, né? O Breno, que é lateral canhoto, joga pelo meio, ali como se fosse um meio campista. A bola tocada para Rafinha, adiantou demais o jogador do time do Cariri, saiu do outro lado, lateral em favor da equipe do Guarani. Este é o futebol show do Timaço da Vale, onde você fica sabendo muito mais. Fala, JF. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Botafogo faz 1-0 no Audax. Informação para a Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos, aquele atendimento espetacular, você já sabe, é na Churrascaria Mão de Vaca. O Guarani vem para o ataque, bola tocada com o jogador que é Dudu Caririaçu. Ele lança a bola mais atrás, ali para o Balagoano, toca a bola com o zagueirão, já cai com o Léo Santos. Domina a bola pelo time do Guarani, entregando bola no campo de defesa, vem outra vez a bola pelo meio com o jogador que é o Alagoano. Fez o passe no campo de defesa, vira o jogo Oséias, agora a bola para Dudu, movimenta a bola para Rogerinho. O Guarani vai tocando de pé em pé, chegando agora com o Rivaldo, movimenta bem a jogada para o Dudu, ele tenta o cruzamento do camisa 9 do time do Cariri, meu querido Matheus Ferreira. Lançamento na área do Breno, camisa 6, estava o Daxon para receber, que estava impedido. Já marcou, cobrado, já feito a cobrança na informação de Ares Motos. Levantamento pela direita, desce outra vez o time do Guarani para o câmera ataque, dominou, bate pro gol, Flaismar bem colocado, tranquilo, não houve sobra. Flaismar, um goleiro que a gente conhece já de há bastante tempo, hein, Anderson? Bem experiente, o Flaismar estava bem posicionado no chute do João Vitor, que foi fraco, ele fez a excelente defesa. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Panebon Bonos. 18 minutos e 30, jogo tá melhorando aqui na Arena Romeirão, 0-0 o placar do jogo. Alô, Rubens, no Cariri Shopping, sempre acompanhando a gente. Daxon tenta a jogada pelo meio, vem ali ganhando o jogador do time do Guarani, que é o Alagoano, toca a bola pela canhota, agora para Dudu, vem trabalhando a jogada, levanta aqui a jogada pela canhota, tentou ainda o lance pelo meio, faz o passe, entrega a bola, chega João Paulo, dominou, livrou, Rogerinho bateu, defesaça do Flaismar. Que defesa do goleiro do time do Cariri agora, praticamente cara a cara com o atacante, brilhou o goleiro do time do Cariri agora, hein, Anderson? A queima-roupa, o Felipe Carvalho teve uma excelente oportunidade para o Guarani, na perna boa, na direita, tentou deslocar o Flaismar, que estava muito bem posicionado e fez a defesa. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Hotel Amoarama. É, primeiro grande lance, primeira grande chance do Guarani no jogo, defesaça ali do Flaismar, que fechou bem
e acabou defendendo, acabou evitando o gol do time do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 20 minutos do Timaço da Vale. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo de jogo aqui na Arena Romeirão. Primeiro tempo de partida, 20 minutos da primeira etapa, 20 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte. Tudo como começou, Guarani 0-0 também para o Cariri. Daqui a pouco tem clássico no Campeonato Pernambucano, 4:30 da tarde, o Náutico enfrenta o Sport. A informação para Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Aqui tem falta perigosa a favor do time do Guarani. Dudu, e o torcedor do Guarani tá animado nas arquibancadas da arena. Levantamento feito para a boca do gol. Tentou Moséias pelo alto, corta bem a zaga do time do Cariri. A bola sobra pelo setor direito, campo de ataque agora com Rivaldo. Tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol pelo alto, Flaismar. E o goleiro do time do Cariri vai se destacando. Muito seguro o Flaismar nesse começo de partida, né, Monte? E tem um detalhe, louve-se também para que isso ocorra uma coragem maior do Guarani. O Guarani conseguiu e encontrou os espaços que ele precisa para trabalhar melhor essa bola, principalmente nessas jogadas aqui bem concatenadas com o Rogerinho e o próprio Dudu Caririaçu, que se encoraja mais, sai mais para o jogo, e por isso o Guarani criou, e aí cresceu o Flaismar na partida, porque as chances surgiram, Marco. Opinião de Demonte Ertenório. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. 22 minutos do primeiro tempo. Vamos ver se vai ter aquela paradinha técnica ou não. Se houver, acho que não seria bom para o Guarani, que é melhor na partida. Levantamento pela direita, vem Rogerinho pro contra-ataque, domina, tentou o drible, tomou a frente ali o Breno, a bola saiu, só tiro de meta em favor da equipe do Cariri Futebol Clube. Produtos Panebom Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Casa com material de construção, casa com a casa é sua, no bairro Lagoa Seca. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Aqui jogo parado, tá caído, camisa 5 do time do Guarani. Vai se levantando ali, pois não, Demonte? Esse Léo Santos parece um brutamonte. Ele não vai para perder bola, não. Grandalhão dele, ele, né, Demonte? Ele é disposto, viu? Ele sai barroando até nos companheiros dele, saiu na frente. Quando ele pega a bola para carregar, meu amigo, não tem quem tome. O Anderson até comentou uma vez no Vale Esportes que ele lembra muito aquele Gledson que jogou no Guarani há uns 10 anos atrás, que era um volante de muita força também e fez sucesso na época com a camisa do Guarani. É verdade, tem uma certa semelhança. Mas é interessante esse jogador. E eu espero que esse espírito de vitória dele contagie os outros. E vem o time do Guarani para o ataque. Bola com o jogador Rivaldo. Toca a bola mais atrás. Bateu pro gol. Direto pro gol. Direto para fora. Em mais uma boa chegada. Só da Guarani no jogo, hein, Anderson? Foi o quarto chute do Guarani na partida. Dessa vez foi o Rivaldo com a perna direita, que é boa. A bola foi caprichosamente para a linha de fundo. Quando o árbitro para aquela famosa hidratação, paradinha técnica. Bom momento para os técnicos conversarem com suas equipes, viu, Marco? Tá legal, meu querido Anderson Luiz, com os detalhes do Timaço da Vale FM. Em nome de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Também conosco o ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatório para Enem e vestibulares. O WhatsApp 999822476. Lembrando que amanhã tem mais
Futebol Show no Timaço. Amanhã, Delton Sá narra o Bicasa contra o time do Tirol, o antigo Pague Menos, time bancado pela SAF, né, que tem aí por trás a farmácia Pague Menos, e na verdade um jogo duro amanhã pro time do Icasa, o Verdão do Cariri. Você acompanha esse jogo a partir das 4 da tarde. Eu estou aqui abrindo o jogo e o Delton Sá narra a partida amanhã, 5 da tarde é o horário da partida, com os comentários de Demonte Ertenório. Ô JF, vamos girar o placar dos jogos pelo Brasil. Como é que está a rodada até agora, meu querido JF? Bom, primeiro tempo em andamento, segundona, Maranguape e Pacatuba, 11 minutos, quase 12, 0-0 é o placar da partida pelo Campeonato Paulista. Jogo em andamento, o Novo Horizontino vai empatando com o Água Santa, 0-0 também, 0-0 no Paulistão também para Ituano e o time do Bragantino. Pelo Carioca, Taça Guanabara, o Audax vai perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0, daqui a pouco pelo Mineiro, em 3 minutos, a bola vai rolar para América Mineiro e o Galo, é um clássico lá de Minas Gerais, e clássico também no Pernambuco, o Náutico enfrenta o Sport Recife. Tá legal, meu querido JF. Demontier, os times já estão voltando, mas eu tô gostando do Guarani, que não tem hoje centroavante fixo. Quem tá com a 9 é o Rivaldo, que é um meia, que faz muito bem essa intermediação com os outros atacantes. E um detalhe, você fazia uma colocação aqui que essa paradinha poderia não ser boa para o Guarani devido ao ritmo estabelecido nos últimos momentos da partida. E eu vou num outro ângulo da história. Ela foi extremamente benéfica para o Cariri, para uma conversa, para uma queixa, para uma reclamação, para uma puxada de orelha, porque nos últimos momentos está claudicando bastante. Estão se estranhando ali na marcação e os jogadores do Guarani tirando proveito dessa história. Demontier, jogo reiniciado, e eu tô vendo aqui a foto no Instagram do colega Delton Sá. O Delton tirou uma foto ao lado do querido J. Luiz, nosso colega radialista, né, diretor do sindicato, representante da nossa classe, e a gente deseja muito sucesso, muita saúde para o nosso querido J. Luiz, que está enfrentando aí um problema de saúde, mas se Deus quiser, vai sair muito melhor dessa, né? As nossas emanações, os nossos pensamentos positivos aí para o querido colega J. Luiz, né? Que Deus restabeleça a sua saúde. Aqui o time do Guarani desce, bola pela direita, cruzamento feito para a boca do gol, cruzou João Vitor, tenta de cabeça, a bola foi para fora, na chegada do Rogerinho, tiro de meta para o time do Cariri. Guarani de novo no ataque, hein, Anderson? E mais uma vez o João Vitor lá pela direita, cruzamento na medida pro Rogerinho, o pequenininho acabou pegando embaixo da bola, a bola foi pra linha de fundo, o placar do jogo é 0-0 na informação de Baleia Burgas. Aqui Timaço da Vale FM com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Também conosco Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, celulares novos, produtos eletrônicos, você encontra na Fox, lojas do centro de Juazeiro, centro de Crato também, no Cariri Shopping. Vem outra vez o time do Guarani para o câmera-ataque com Dudu, cruzou para a boca do gol, muito forte o cruzamento, passou por todo mundo, o Felipe Carvalho ficou ali uma arara com ele, porque queria a bola mais fácil para o cabeceio, bateu muito forte na bola o Dudu, mas o Guarani continua dominando o jogo. Você ligado no Timaço da Vale, obrigado torcedor pela companhia, conferindo o tempo de jogo para você, aqui na 99,9, 28 minutos do primeiro tempo. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Vem outra vez o time do Guarani para o ataque, bola tocada pela ponta canhota, desce bem, domina, vem Rogerinho, toca a bola pelo meio para Rivaldo, volta para Rogerinho, driblou, dominou, Vale vai cruzar na grande área, levantou para a boca do gol, tentativa, a batida do Aldair, tocou na zaga, escanteio pro time do Guarani, só dá leão do mercado, bem Anderson. E agora você começa a ver a qualidade individual, o Rogerinho mandou a bola na medida pro Aldair, que acabou batendo na bola e caprichosamente resvalou na zaga do time
do Cariri. Escanteio para o Guarani, lá pela ponta esquerda, camisa de número 10, JP na cobrança, na informação de Panemon Ponos. Prepara-se para a cobrança, João Paulo, para também em nome de Ramagem Couros. Alô, meu amigo Hélio. Ó, tem uma moral em Fortaleza também com o Timaço, cruzamento, tira ali o Daxon, ajudando a defesa do time do Cariri. O Guarani vai encurralando o Cariri aqui no sistema de defesa, placar de 0-0. Bola tocada pela canhota com o Rivaldo, domina a bola pelo time do Guarani, vem para o ataque, lança a bola da frente. Boa bola já marcada, condição de impedimento do camisa 11, o Felipe Carvalho. Como diriam os antigos, estava na banheira. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo, 4 da tarde, 30 minutos. Aris Mossos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 30 minutos do primeiro tempo, meia hora de partida aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, que amanhã no prêmio especial tem uma Honda Bros, mais 10 mil reais, e tudo isso por apenas 3 reais, além do giro da sorte, são 50 giros e 400 reais no Cariri da Sorte. Compre já o seu. 0 para o Cariri, 0 também para o Guarani. Bom, são quase 17 minutos, segundona, primeiro tempo, 0 Maranguape, 0 Pacatuba. Um abraço para o amigo Ozenilton. A informação no oferecimento da Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. O jogo tá parado aqui na Arena Romeirão, falta pro time do Guarani. O Guarani ia construindo mais uma boa jogada, mas o árbitro veio olhar a condição de um atleta do time do Cariri, hein, Matheus? Vamos lá, Matheus, agora sim, vamos lá. No ataque do time do Cariri, o Pará foi atingido e caiu fora do campo. Só que ele voltou bolando para dentro do campo e parou a partida ali na falta para o Guarani. O árbitro veio, observou e pediu para ele voltar ao campo por fora, né? O procedimento comum, e já está retornando aqui o Pará. Tá legal, Matheus, aqui falta pro time do Guarani. Vejamos quem vai para a cobrança, uma verdadeira conferência, combinando a jogada ensaiada do time do Leão do Mercado. O Guarani muito mais presente no ataque. Daqui a pouco fala de Montier Tenório comentando aqui na Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Lateral, não, é falta aqui no canto esquerdo do ataque do time do Guarani. Rogeninho para a cobrança. Acho que vai pintar jogada ensaiada. Autoriza o árbitro. Jogada ensaiada do time do Guarani. Batida pro gol do João Paulo. Pegou muito embaixo na bola. Tiro de meta. Mas o Guarani continua melhor no jogo, Demonte. E até lhe diria mais. Já mereceu o gol. Já poderia estar vencendo a partida. Eu acho que essa forma como o Rivaldo foi encaixado ali nessa peça ofensiva do time do Guarani permite uma mecânica melhor, uma evolução bem melhor. Ora ele se apresenta como pivô, ora abre como opção pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Quanta disposição esse rapaz na partida de hoje aí do time do Guarani. Ou seja, o Rivaldo, ele está perfeito na sua condição, tanto individualmente, porque ele dribla bem, ele tem demonstrado isso, quanto coletivamente por ser altruísta, tem demonstrado isso, hein, Marco? Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM. Para Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Alain Martelinho de Ouro, também conosco, número 1 da região do Cariri. E Fox, a melhor assistência para o seu celular. Aqui o árbitro pegou uma irregularidade do ataque do time do Guarani. Bola favorece ao
Cariri Futebol Clube. 0-0 placar do jogo. Para você ligado no timaço da Vale, 34 minutos do primeiro tempo, 34 da primeira etapa. 0 pro Cariri, 0 também pro time do Guarani. Vem a bola tocada com Breno pelo time do Cariri, que joga de branco hoje. Boa jogada do Adaxon, tocou para Marquinhos na grande área. Caiu o árbitro, disse que não houve nada. Só tiro de meta pro time do Guarani, hein, Matheus Ferreira? Ataque pela esquerda, o Marquinhos tentou cavar a falta e não conseguiu. Próximo da área é reposição, tiro de meta para Mondragão. Na informação de Alain Martelinho de Ouro. Conosco também Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão. Sua primeira opção. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Meu amigo, pega o Guanabara e vem. Lateral cobrado pelo time do Cariri. Vem para o ataque. Daxon briga por ela. Árbitro paralisa. Marca ali a falta. Está marcada a falta para o time do Cariri. E o Daxon está sentindo. Diz que foi atingido no rosto. Aqui, timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 37 minutos aqui na Arena Romeirão. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão pela Série B. 35 minutos e 30 jogados no primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, que tem chance única amanhã. Eu confirmo para você, 0 Cariri, 0 também pro time do Guarani. A rede balança do Paulistão. O Bragantino faz 1-0 no Ituano. A informação para Casa Com. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando que vem aí no próximo dia 30 de abril, Holiday Rock. Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. É isto mesmo, imperdível. No próximo dia 30 de abril, véspera de feriado. Mais um evento da J. Rodrigues, Padim Produções e da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. E lembrando você também, de segunda a sexta-feira, 6 da manhã, Jornal Nova Manhã da Vale FM. Alexandre Pedrosa, Jucimar Leite e toda a nossa equipe do Jornal Nova Manhã. E às 12 horas, estamos juntos também no Jornal Meio-Dia. Programa tradicional da hora do almoço, aqui na 99,9. Jogo parado, bola que favorece o time do Guarani. 0-0 o placar do jogo para você ligado na 99,9. Lembrando que está conosco também Rastro Pneus, há 19 anos com melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamentos, balanceamento e serviços mecânicos. Eu falei da Rastro Pneus. Vem o time do Guarani para o ataque, volta a bola pelo meio, tocada com o Rogerinho, vai levando o time do Guarani para a peça ofensiva. Falta em cima dele, o árbitro paralisa, marca falta boa para o time do Guarani, hein, Anderson? É mais uma falta do Pará no Rogerinho. Dessa vez o Rogerinho tentou infiltrar por dentro e acabou recebendo a falta. Falta a favor do Guarani. O placar do jogo é 0-0 na informação de Expresso Guanabara. Conosco também Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. Ali pertinho do shopping, pertinho do ESC, tem a Comercial ZM. É falta boa pro time do Guarani. Para a cobrança então, Rogerinho, camisa de número 8. Vai levantar a bola da grande área. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. 38 minutos do primeiro tempo aqui. Arena Romeirão, 0-0 é o placar do jogo. Autoriza o árbitro, que é o Juceando de Souza. Vai bater da bola o time do Guarani com o Rogerinho. Autorizado, partiu. Bateu direto pro gol. Espalma Flaismar. Que bela cobrança do Rogerinho. E que defesaça
do goleiro do Cariri, hein, Anderson? Acertou o pé, viu, Rogerinho? No cantinho do goleirão Flaismar, que jogou a bola para a linha de fundo. Escanteio pro Guarani, camisa 10, João Paulo na cobrança, Marco. Levantamento vai ser feito na grande área, acabou deixando ali para o João Vitor. Cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tenta o time do Guarani, cabeça ali o zagueirão João Pedro, mas ficou fácil para o Flaismar. Já tenta devolver, manda a bola para o ataque, o time do Guarani tenta sair do campo de defesa. Bola tocada pela zaga do time do Guarani para a linha lateral, lateral no campo de ataque lá do outro lado, em favor do time do Cariri Futebol Clube. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias. Aproveite e revenda joias da Dourados, Rua Ivani Feitosa, número 9. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, box, cortinas e vidros, espelhos, esquadrias, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320, eu falei da Alfa Vidros Vidraçaria. 0-0 para você no timaço da Vale. Mas tivemos já grandes lances nesse primeiro tempo, principalmente por parte do time do Guarani. Aqui vem tentando, o Cariri tentou, o Elanardo, o árbitro paralisa para marcar agora a falta a favor do time do Guarani no campo de defesa, hein, meu querido Matheus Ferreira? É falta de ataque, era o Pará, Marco. O Pará, camisa 2, tentou repor a bola e não conseguiu. Falta para o Guarani na reposição, camisa 5, Léo Santos. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Você que nos ouve pela internet, tanto pelo YouTube como também ouve a transmissão também através do Rádiosnet. Obrigado pela companhia. Começou aonde, JF? A bola já rola lá no Presidente Vargas para a Ferroviária e Iguatu. É a primeira partida entre as equipes pelas quartas de final do Cearense, da primeira divisão. Los Pets está lá no PV, JF? Acredito que ele esteja lá. Com certeza, está lá torcendo pelo seu time do Ferroviário. Aqui lateral para o time do Guarani no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora. Na 99,9, em nome de Novo Rio Veículos. Confirmando, 4 da tarde, 42 minutos ali na Romeirão. Ares Motos informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. 41 minutos do primeiro tempo aqui no Romeirão, 41, primeira etapa, Série B do Campeonato Cearense, no placar do Cariri da Sorte, que você pode comprar pela internet também. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte, 0 pro Cariri, 0 pro Guarani. Amanhã, 16 horas, no Perilo Teixeira, na cidade de Itapipoca, o time da casa recebe o Tiradentes pela segundona. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando que amanhã, Delton Sanarra e casa contra Tirol. Aqui o time do Guarani vem para o ataque. Bola com o Rogerinho, pediu falta. O árbitro manda seguir o lance. Volta o Cariri. Agora com Elanardo. Tentou a jogada. O Léo Santos diz que foi na bola. Jogo tá parado. Marcada a falta em favor do time do Cariri no seu campo de defesa. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto tem Diniz Supermercados. Transmissão do timaço da Vale no canal do YouTube, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. E conosco também Motel Imperial no bairro Antônio Vieira, direção do nosso querido André Lemos. Bola tocada pela direita, trabalha a bola no campo de defesa, parar pelo time do Cariri, o árbitro já paralisa, falta em cima do Pará. E tem um jogador ali do Cariri, meu querido Matheus Ferreira, tá caído, vai se levantando aos poucos, Matheus. É o Daxon, camisa 9, acusou ali que sofreu alguma falta no ataque, mas o árbitro não considerou. O Daxon já está de pé. Reposição para o time do Guarani na informação de Madeireira, Beira Rio. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo
tudo que você quer. Daqui a pouco tem intervalo show do Timaço com Delton Sá. O Delton Sá que amanhã narra e casa contra o time do Tirol, 5 da tarde aqui na Arena Romeirão. Oferecimento comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. A bola vem tocada no campo de ataque agora pelo time do Cariri. Levantamento pela direita, falta em cima do Rafinha. O árbitro disse que não, manda seguir o lance. Então é lateral no campo de defesa, já cobrado pelo rubro-negro. Bola com o Rogerinho, domina, arranca, se vai embora para o câmera de ataque, desce outra vez o time do Guarani para o câmera de ataque, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, bola com João Vitor, domina o lateral rubro-negro, tentou a jogada, tentou espaço para o cruzamento, vem a disputa de bola, ela acaba saindo, o árbitro sinaliza que favorece ao time do Cariri no campo de defesa. 0-0 para você ligado no Timaço da Vale, 44 minutos, o árbitro vai conversar aqui com um dos assistentes ou vai sinalizar alguma coisa pro Gandula, não é isso, Matheus Ferreira? É uma pessoa ligada ao Cariri, que reclamou e recebe cartão amarelo. Eu confirmo já, Marco. Tá certo, é alguém ali da comissão técnica do Cariri, obviamente que não é o Adelmo, que é o treinador do time do Cariri, mas alguém que estava ali no banco reclamando, cornetando o árbitro, acabou recebendo o cartão amarelo. Aqui o time do Guarani tenta a bola no campo de defesa, a bola vai sobrando com o jogador que é o Zéias, toca a bola para Dudu, Caririaçu, toca nela, toca errado, melhor para o Cariri, bola com o Elanardo, tem categoria, domina, tenta a jogada, vem a marcação, melhor para o time do Guarani com o Rogerinho, volta a bola pelo meio, volta para o Dudu, trabalha a jogada agora com o Alagoano, o Aldair fez o passe, toca a bola para João Vitor pela direita, desce o time do Guarani para o ataque, ele breca a jogada, toca a bola pelo meio, vem outra vez o time do Guarani trabalhando com João Paulo, volta a bola pelo meio, desce o Guarani para o campo de ataque, bola tocada para Felipe, volta a bola para Rogerinho, bate pro gol, golaço! Gol! Rogerinho, um golaço de fora da área, camisa de número 8, numa jogada bem trabalhada pelo time do Guarani, aos 45 minutos deste primeiro tempo, água mole e pedra dura, saiu o gol do Leão do Mercado, Rogerinho, camisa de número 8, faz 1 pro Guarani, 0 para o Cariri, Anderson Luiz. Excelente jogada do Guarani no meio campo, no bate-rebote, e a bola sobrou na perna direita, na boa do Rogerinho, que só teve o trabalho de deslocar o goleirão Flaismar e abriu o placar para o Guarani. O Guarani agora tem 1. O Cariri não tem nada, Marco. É a festa do torcedor do Guarani nas mais 3 da Arena Romeirão. O árbitro sinaliza mais 3 minutos, vamos até 48. Estamos com 46 e 30. Agora tem falta pro time do Cariri. Já a agendinha do futebol show do Timaço. Para Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia, você já sabe, é na Grage. Vem a falta pro time do Cariri, jogada ensaiada, lançamento na grande área, sobrou pro Rafinha, bateu na trave! Bota a bola na trave, o Rafinha Paulista explodiu no poste esquerdo do goleirão do Guarani, o Mondragão, hein, Matheus Ferreira? Elanardo cobrou a falta, colocou na área, depois do bate-rebate, o Rafinha Paulista quase faz o gol, é escanteio na cobrança, camisa 8, Conrado. E o goleirão do time do Guarani vai receber atendimento médico, jogo parado, agendinha do futebol show do Timaço. Saiu o primeiro gol do Guarani no campeonato e foi um golaço, viu, JF? É isso, o primeiro gol que marca o Guarani, primeiro do Rogerinho, o primeiro que toma o Cariri também na segundona do campeonato estadual e é apenas o segundo gol marcado no campeonato cearense da Série B. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM.
Oferecimento Delis Doces, bolos, tortas e docinhos em geral. Peça pelo número 98873-2123, mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Aqui tem escanteio pro time do Cariri. Acredito que será o último lance deste primeiro tempo. Guarani vai vencendo por 1-0 aqui na Arena Romeirão. Obrigado, torcedor, pela companhia. Já ultrapassamos 48 minutos deste primeiro tempo, como prometeu o árbitro, mas como teve essa paralisação para atendimento ao Mondragão, acredito que ele pode acrescer até mais um minutinho. Levantamento vai ser feito na grande área. 1-0 vai vencendo o time do Guarani aqui na Arena Romeirão. Prepara-se para a cobrança. Ali o jogador do time do Cariri. Confirma para mim quem que tá na bola aí, meu querido Matheus. Conrado, camisa 8. Camisa número 8, Conrado para a cobrança. Elanardo também reclama. Com toda a sua experiência, o árbitro deu mais um minuto. Já cobrada a falta. Levantamento ali para a tentativa do Marquinhos. Corta bem a zaga do time do Guarani. Bota a bola para a lateral. Lateral para o Cariri. Talvez o último lance desse primeiro tempo. 1-0 vence o Leão do Mercado. Volta a bola pela direita. Tentativa do Elanardo. Toca na zaga. Volta para Conrado. Domina a bola pelo meio pelo time do Cariri Futebol Clube. Lança a bola para o capitão da Silva. Experiente da Silva, abrindo com Rafinha Paulista, volta para da Silva, aqui no campo de ataque, o Guarani todo se defendendo agora, no finalzinho do primeiro tempo. 1-0 vence o Leão do Mercado. Já intervalo, show com Delton Sá, a bola vai sobrando pelo meio, domina a bola outra vez o time do Guarani com o João Paulo, se manda, vai embora para o campo de ataque, tem aberto pela canhota o Rogerinho, ainda o JP domina, abriu jogada, faz o toque pro Felipe Carvalho, entregando para Rogerinho, o grande nome do Guarani no primeiro tempo, ao lado do Rivaldo. Ele domina a bola pelo time rubro-negro, é fim de papo! Termina a primeira etapa aqui na Arena Romeirão. Vitória parcial do Guarani com golaço do Rogerinho. 1 pro Guarani, 0 pro Cariri. Eu volto já no segundo tempo, porque tá chegando agora o intervalo show do timaço da Vale FM. Delton Intervalo de jogo, Arena Romeirão, o Leão tá na frente, torcida rubro-negra tá comemorando, hein, meu caro Anderson Luiz, o time já tá saindo ali lentamente pros vestiários, hein, Anderson? O time do Guarani tá saindo lentamente pro vestiário, só que a gente tem a orientação, Delton Sá, que não pode entrevistar os jogadores agora no intervalo. O Guarani tá indo pro vestiário com o gol do Rogerinho. Rogerinho, que não atuou muito bem no clássico contra o Icasa, vinha se cobrando bastante e acabou fazendo um golaço aqui na Arena Romeirão. Bom primeiro tempo do Guarani. O Rogerinho, de fato, foi um dos destaques dessa equipe do Leão do Mercado e tá sendo aquele jogador que a gente viu durante toda a pré-temporada do Campeonato Cearense. Um jogador experiente que consegue somar. Tá passando aqui rapidinho, Rogerinho. Rogerinho, que gol, que importância, né? Você se cobrou bastante no clássico e agora conseguiu fazer esse gol. Tá ajudando a equipe a conseguir os 3 primeiros pontos. Como eu falei, a gente se cobra bastante, porque a gente sabe o dom que Deus nos deu. Estamos numa equipe grande aqui no estado do Ceará. E a cobrança ela é sempre positiva, seja ela na derrota, na vitória. A gente não pode deixar nosso jeito alegre de jogar. Fui feliz ali no chute. Isso é fruto de um trabalho aí, a gente vem treinando na semana, mas não tem nada acabado aí não. Tem mais 45, esperar que Deus possa nos abençoar e sair com os 3 pontos que é importante. Tá aí as palavras do Rogerinho, autor do gol que dá vitória parcial ao Guarani, meu caro Delton Sá. E que gol do Rogerinho, um golaço hoje, vai dando a vitória ao time do Guarani, o Leão do Mercado tá na vantagem, vai na boa pro intervalo, o Cariri terminou o primeiro tempo, correu pros vestiários, hein, Joel Santana? Peraí, Matheus Ferreira. Depois eu quero saber o porquê deixou El Santana. A prancheta, cara. Prancheta, rapaz, a prancheta do Joel. Que beleza. O Adelmo Soares ficou na bronca com os seus jogadores e todos eles foram rapidamente para os vestiários. Daqui a pouco mais informações sobre o Cariri. Beleza, Matheus Ferreira no intervalo show do futebol no timaço da Vale FM. Rastro Pneus, há 19 anos com o melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos para você. E detalhe, tem ofertas exclusivas em pneus Pirelli para você na Rastro Pneus. Compras a partir de R$500, ganhe o cupom. Em maio você vai concorrer ao sorteio de uma moto 0 km. Delis Doces, bolos, tortas e docinhos em geral.
Peça pelo número 988732123. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Graje Veículos Multimarcas. Seu carro seminovo com qualidade e garantia. Graje Veículos, a melhor negociação na Avenida Padre Cícero 2215, nos Salesianos. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você no Cariri da Sorte. Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará. Tudo para a sua obra madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas, eu disse, Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos, número 408. Casa com materiais de construção, é na Casa com, a casa é sua. Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Pão é bom, Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Pão é bom, Pão Nosso. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular na Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 98865-7741 em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra. Ramagem Couros, a nobreza do couro. Agregada ao design exclusivo, eu disse, Ramagem Couros, Hotel Amoarama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Também em nome de ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem e vestibulares. Tem o site do ESC, é só você acessar. O WhatsApp é o 999822476. Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox, tudo em celulares e a melhor assistência técnica e ainda motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. No nosso plantão esportivo, João Filho, os destaques do futebol pelo Brasil. Bom, a bola tá rolando, tava rolando, posso colocar desta maneira, porque paralisou o jogo o Maranguape com o Pacatuba. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o jogador do Pacatuba se machucou, Delton, teve que ser levado de ambulância para o hospital mais próximo ali do estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. E só tinha uma ambulância no estádio, e não pode, né? Tem que ter no mínimo 2 ambulâncias para a partida acontecer sem paralisações. O trio de arbitragem parou o jogo porque a ambulância teve que levar o atleta para o hospital mais próximo. O jogo está parado, 0-0, o Maranguape com o Pacatuba, segunda rodada, a estreia do Maranguape e o segundo jogo do Pacatuba pela segunda hora. Nem sempre a presença de um delegado, né, Montijo, significa dizer que você vai ser preso, né? Então tá bom. O delegado tá aqui. Ele é mais delegado não, agora ele é vice-presidente, viu? Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leus, Pão sua primeira opção. Em Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alan Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Alô, Alan, aquele abraço. Meu amigo Alan Martelinho de Ouro. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidros, box, espelhos e esquadrias, Avenida Plaza Federal do Castelo, 320, o telefone WhatsApp 998125851. Dourado Semijoias e kit de joias para você ganhar dinheiro, aproveita e revenda. Dourado Joias, Lini, supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, de canto a canto, em todo canto. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução para você. Fala com o Luciano, 98123-7956. Transmissão do Timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube. É um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. Aliás, 9514, é isso mesmo. Comercial Zêmio, Shopping da Indústria e da Construção Civil. Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes. Organização do André Lemos. Chegou a hora de opinião. No intervalo, show do Timaço, para dizer o que foi 1 pro Guarani, 0 pro time do Cariri. Ele tá voltando. Pois é, Delton, mais uma vez boa tarde. O delegado aqui, o Delton se refere, é o nosso querido J. Luiz, que é o delegado da APCDEC. É o nosso chefe aqui da Crônica Esportiva do Cariri.
O J. Luiz que vive momento de provação na sua vida. Eu nem pedi a ele uma autorização, mas eu tomaria a liberdade aqui de dizer para o público ouvinte, desportista, os amigos, que ele foi infelizmente diagnosticado com CA, mas diante de uma situação precoce que oferece à ciência, à medicina, toda uma condição de reverter essa situação. Por isso estamos nós aqui na torcida, saiba disso, meu querido amigo e irmão J. Luiz, e que a gente está aqui te passando a força necessária e esperando também que você tenha a força para encarar toda essa situação de frente. Me deixou animado, sabe, Delton? O que eu vi do Guarani em termos de encorajamento. Aliás, foi essa a palavra usada esta semana pelo Mondragon, goleiro do Guarani. E pode até ter servido de lenitivo para esse time rubro-negro, que de certa forma foi um tanto quanto acanhado diante do Icasa, que venceu apenas por 1-0, que também não jogou lá essa coisa toda. E saímos aqui da Arena Romeirão, na noite do último domingo, com essa realidade, com esse entendimento de que Icasa e Guarani precisam melhorar consideravelmente. E pelo menos a gente já vê um passo adiante no comportamento do Guarani dentro de campo. E é claro que isso nos traz alegria, nos traz motivação. Aliás, não só a nós, mas sobretudo a esse fiel torcedor rubro-negro, que sofre, que se angustia com os momentos de dificuldades, mas está sempre diante de uma esperança muito grande de que tudo possa acontecer da melhor forma possível. E é esse o Guarani. O Guarani que busca a todo custo o seu retorno à divisão de elite do nosso futebol. Foi um time mais propositivo no primeiro tempo, foi mais determinado, foi um time com uma inspiração melhor e que, diante dessa situação, conseguiu construir pelo menos 6 boas oportunidades de gols, chances reais. E o que nos alegra, sabe, Delton, é que foram jogadas bem construídas, jogadas de pé em pé. Uma concatenação maior dos atacantes, dos homens de frente do Guarani, a partir de uma qualidade que se busca dar atrás, para que eles possam ter o melhor caminho dentro desse processo evolutivo. Eu falei aqui, o Delton não, mas o Marco Valério falou também, de uma perfeita sintonia entre o Rivaldo, o Rogerinho. Evidentemente que não podemos ficar presos a apenas 2 jogadores, mas eles foram, na realidade, um instrumento para essa boa produtividade do Guarani. É como se eles estivessem muito inspirados. O Rogerinho mereceu o gol. Aliás, eu dizia aqui que o Guarani já fazia por merecer o gol. O jogo começou meio truncado, equilibrado, muitas faltas, né? Arrastado, muitos chutões. Mas aí a coisa foi pouco a pouco mudando de figura. Para que isso acontecesse mais favoravelmente em prol do Guarani, houve a necessidade, por exemplo, de você barrar todo o processo de evolução a que se pretendia o time do Cariri. Isso foi possível a partir do momento em que conseguiram nuclear o Elanardo e conseguiram cortar a linha de passe do bom jogador Conrado. Olha, Delton, eu não vi esse Conrado hoje dentro de campo. É um bom jogador, é um cara de qualidade, que faz tudo, que cobra falta, que bate escanteio, orienta, enfim. E o Elanardo, que é um cobra criada, poderíamos dizer assim, um cara com qualidade, das 2 vezes que ele pegou a bola, ele deu uma clara demonstração disso, mas aí veio o Léo Santos, é como se tivesse olhado para o Elanardo e dizer, cara, tá bom, eu acho que você já fez demais,
e essa tua brincadeira está na hora de parar por aqui. E daí em diante ninguém falou mais em Leonardo, não se falou mais em Conrado, que são peças importantes na construção desse time do Cariri. E aí eles apagando, os outros acabaram ficando dentro daquele mesmo diapasão. E eu até vou me enxerir aqui de dizer do quase nada. Sinceramente, a única construção positiva do Cariri, ela se deu aos 47 minutos, num lance de bola parada. Ou seja, olha, vai ser o último lance da partida, vai todo mundo. Só faltou o Flaismar e quase que a coisa dava um resultado positivo. Porque a bola da cobrança do Leonardo, ela sobrou para o Rafinha, cara a cara com o goleiro Mondragon, mas acabou a bola caprichosamente acertando o travessão. E eu lhe digo mais, Delto, seria uma tremenda injustiça para esse time do Guarani, pela vontade, pela sua boa produtividade dos primeiros 45 minutos. Porque foi um time que foi marcando pouco a pouco os espaços, e eliminando qualquer possibilidade do time do Cariri, e aí ele foi se metendo, com o João Paulo, vendo o goleiro adiantado, arriscando de longe aos 3, aos 18 o João Vitor, chute cruzado ali, escapada pela direita, obrigou o goleiro a já fazer uma boa defesa, aos 19 o Rogerinho obrigou a Flaismar a fazer uma grande defesa, uma boa jogada do Guarani. Aos 23 o Rivaldo chutou por cima do travessão. Aos 38 o Rogerinho, como está endiabrado esse garoto mais uma vez, e aí cobrando falta, o Flaismar fez uma grande defesa e ele disse: está na hora de parar, Flaismar, agora é comigo. Aos 45, como bem disse o Marco Valério, um golaço de fora da área para sacramentar a boa atuação do Rogerinho nesses primeiros 45 minutos. Foi isso que eu vi, e a gente espera essa mesma desenvoltura do Guarani para a etapa complementar. Delton. Valeu, Demonte Tenório, no intervalo show do futebol do Timaço da Vale FM. E eu quero dizer para você que teve mudança na programação da Vale FM 99,9. Agora, a partir de amanhã, o fim de semana da Vale tem Jucimar Leite e Matheus Ferreira às 7 da manhã. E logo depois, às 9 horas, tem uma Invasão com Jade Guga. Mudança na programação do final de semana da Vale. E o Cariri tem logo 4 alterações de uma só vez no intervalo show do Timaço da Vale FM. Já já o Matheus Ferreira vai confirmar, porque tá de volta para reassumir o comando do futebol show do Timaço da Vale FM, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Valeu, Delton. Obrigado pela condução do nosso intervalo show do Timaço da Vale FM para 1 Guarani, 0 Cariri até agora, e muitas alterações sendo processadas no time do Cariri. O nosso querido Matheus está ali anotando tudo. Já já ele vai trazer detalhes aqui no nosso Timaço da Vale FM, em nome de Casa com uma Casa Sua, material de construção com qualidade, você já sabe, é na Casa com. O árbitro da partida, o senhor Juceando de Souza, vai autorizar saída de bola para o time do Guarani nesta segunda etapa aqui na Arena Romeirão. O árbitro ali, o time, os preparativos, já consultou os seus assistentes, tudo certo, vai rolar a bola para o segundo tempo aqui na Arena Romeirão. Lembrando, vitória parcial do time do Guarani, já tem bola rolando para o segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no
Timaço da Vale FM, sinalzão do Timaço da Vale ecoando. Obrigado, torcedor, pela companhia. E o Guarani vem para o ataque, bola com o Léo, tocou na frente ali, tentando a jogada, desarme da zaga do time do Cariri Futebol Clube. A gente vai conferir já já as alterações. O Conrado vem com bola trabalhada, toca lançamento pelo meio, ali marcada a falta. Bora começar as mudanças no time do Cariri Futebol Clube. Matheus Ferreira. Pela ordem, camisa 2, Pará, sai para a entrada do 13, Natan. 13, Natan no lugar do camisa 2, Pará. Ok. Camisa 5, Da Silva, sai para a entrada do 15, Israel. Israel, camisa 15, entra no lugar do 5, Da Silva. Bem, entrou o Dalvan com a 17, no lugar do 10, Leonardo. E a cobrança de falta, Marco. Vamos lá, cobrança de falta daqui a pouco, a quarta substituição no time do Cariri Futebol Clube. Levantamento do Conrado para a boca do gol, toque, o goleirão Mondragon vai lá firme para fazer a defesa. Na chegada do zagueiro Charles, camisa número 4. Por falar em 4, qual a quarta alteração do Cariri, Matheus? 11, Marquinhos, para a entrada do atacante 19, Sávio Carioca. Sávio Carioca com a 19, sai Marquinhos com a 11, na informação de Casa Com. A casa é sua. Tá certo, todos os detalhes das alterações do time do Cariri saíram Pará, Da Silva, Leonardo e Marquinhos, entraram Natan, Israel, Dalvan e Sávio Carioca. Daqui a pouco eu quero saber do Demontier se essas alterações vão dar resultado ou não, mas vamos esperar um pouquinho, né, Demontier, pra gente ver o comportamento desses atletas em campo. Eu já desconfiava que o Leonardo não voltaria para o segundo tempo. Isso ficou muito claramente posto dentro de campo, principalmente na reta final em que você viu o Leonardo caminhando. Me pareceu que não está muito bem fisicamente. Ou seja, enquanto tinha gás, ele começou bem, ciscou para lá e para cá, mas acabou não voltando. E o Da Silva, que é um homem de sustentação do Cariri, deixa o campo, né, Marco? Tá legal, a opinião de Demontier Tenório no Timaço da Vale. Rafinha domina a bola pelo time do Cariri, movimenta, lança a bola para a peça ofensiva, corta bem a zaga do time do Guarani. A bola vai sobrando pela direita, tentativa agora do Rogerinho e a entrada mais dura do Breno. O árbitro paralisa, marca falta em favor da equipe do Guarani no campo de ataque. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios com qualidade, você já sabe, é na Só Fumê. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Conosco também Grage Veículos Multimarcas, ajudando você a realizar o seu sonho do carro zero e do carro seminovo também, com qualidade na Grage Veículos. Marco. Oi, Demontier. Informar para você uma notícia aqui do nosso departamento de jornalismo. A primeira morte violenta deste final de semana na região do Cariri. Um afogamento no município de Caririaçu. Lembrando que no Jornal Nova Manhã da próxima segunda-feira, um relato total aí de todos os acontecimentos da área policial com Demontier Tenório. E amanhã tem mais futebol na Vale FM. A partir das 4 da tarde, eu abro a transmissão do Timaço da Vale FM para Icasa e Tirol. Jogo às 5 da tarde, que você vai ouvir na narração de Delton Sá, aqui na 99,9. Tiro de meta para o time do Guarani, pois não Chamou informa. Você falou do jogo de amanhã de Icasa e Tirol. O Tirol treinou agora por volta das 15 horas e já retornou para o hotel para iniciar a sua preparação, a sua concentração para o jogo amanhã contra o Icasa. Esse Ferreiras tá ligado, tá sabendo de tudo. E você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Vem o time do Cariri para o ataque. Lançamento feito ali pelo Dalvan. Devolve a zaga do Guarani. A bola vai sobrando no campo de defesa. Trabalha Oséias. Marcação é feita pelo Daxon. O zagueiro do Guarani manda a bola para o ataque na tentativa do Felipe Carvalho. Que, aliás, desses jogadores que brilharam no primeiro tempo do Guarani, talvez tenha sido o mais discreto. Leão do Mercado vence pelo placar de 1-0. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9.
101,9 a rádio que é tudo que você quer. Aqui desce o Cariri, levantamento pela direita, já marcada ali a condição de impedimento do atacante do time do Cariri, hein, Matheus? Impedimento do Sávio Carioca, camisa 19, tentativa de ataque aqui pela lateral direita. E foi marcado o impedimento na cobrança de Mondragon, na informação de Alain Martelinho de Ouro. Atenção, torcedor, confira a hora com o Timaço na Vale, oferecimento Novo Rio Veículos. Confirmando aqui na 99,95 da tarde, mais 14 minutos, 17 horas e 14 minutos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo da Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão. Estamos chegando a 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos da segunda etapa. Corrigindo, segundo tempo de partida. No placar do Cariri da Sorte, para você eu confirmo. Guarani 1, Cariri 0. Quartas de final do Cearense da primeira divisão, 34 do primeiro tempo, Ferroviário e Iguatu 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Demontia Tenório. Só informando aqui e agradecer ao pessoal. A informação que nos chegou de Caririaçu pela Polícia Militar. E que a informação que eu dei aqui, o Artuzão nesse momento está seguindo para Caririaçu, no Rabecão, para apanhar esse corpo da vítima de afogamento e ouvindo a gente. Grande abraço, Arthur. Essa rapaziada que está ouvindo a gente, um grande abraço. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Anderson Luiz tem atleta do time do Guarani, deixando o gramado de marca. Quem é a fera, Anderson? Daqui a pouco o Guarani vê um 3, o Eriquim, Marco. Não deu para identificar que é um jogador do Guarani que dá para tá saindo de marca, mas daqui a pouco vai ter alteração no time comandado pelo Alexandre Lima. Foi o João Vitor que deixou ali o gramado, sentindo pelo time do Guarani. Daqui a pouco tem Eriquinho, é o nome do jogador? Isso, Eriquinho, camisa de número 13, é lateral direito, deve entrar no lugar do João Vitor. Lembrando que o Guarani já tem problema nessa lateral direita, né? O Dudu saiu do último jogo lesionado e agora o João Vitor também está saindo na mesma situação, viu, Marco? O Arthur está no Rabecão e também o Emerson. Um abraço para o Emerson também, viu, Marco? Tá certo. Agora, quem vai sair aqui não é o João Vitor, não. É o camisa 11, o Felipe. Não é isso, Anderson Luiz? Confirmando a alteração em nome de Casa com a Casa é Sua, saindo o 11, João Vitor, entrando o 13, Eriquim. Saiu o 11, João Vitor, Felipe Carvalho, aliás, com a 11, Felipe Carvalho, corrigindo, Felipe Carvalho com a 11, saindo, entrando camisa de número 13, Eriquim, em nome de Casa com a Casa é Sua. Rapaz, tem uma bancada em cima do Anderson Luiz, que ele fala e a gente não ouve quase nada, viu? Detalhe. Oi, Matheus. A equipe do Guarani tá na bronca ali com o quarto árbitro e corrigiu agora, né? Ah, rapaz. Aí você desemprega repórter, narrador. Eu já risquei meu papel. Lá vai apagar o que eu já risquei. Oh, meu Deus do céu. Bora, Anderson Luiz, cuida. Só corrigir. O homem errou. A gente vai corrigir o erro do assistente, vamos lá. Sim, se corrigiu o erro do assistente, quem saiu na verdade foi o João Vitor com a camisa de número 2, entrou o 13, Eriquim. Daqui a pouco tem mais uma alteração no Guarani, Marco. Tá legal, daqui a pouco outra alteração no Leão do Mercado, que vence pelo placar de 1-0. Aqui a bola tocada pelo Rafinha, no time do Cariri Futebol Clube. Toca a bola para Brendo, Brendo faz o passe mais atrás, entregando para Conrado, vai levando o time do Cariri para o câmbio de ataque, tentativa com Dalvan, lançou muito forte, sai do gol Mondragon para praticar a defesa. Aqui Timaço na Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora na 99,9. Para você ligado no Timaço, 5 da tarde, 17 minutos, 17. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense.
Segundo tempo de partida aqui na Arena Romeirão. 11 minutos do segundo tempo, 11 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, Guarani 1-0 para o Cariri. O jogo ainda está no primeiro tempo. Nos acréscimos da segundona, o Maranguape vai empatando com o Pacatuba 0-0. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Ô Anderson, parece que o técnico do Guarani desistiu da alteração. O rapaz voltou ali pro banco de reservas. É o Bacurau que ia entrar no lugar justamente do Felipe Carvalho, camisa de número 11, mas o técnico Alexandre Lima pediu para segurar um pouco mais para ver se vai conseguir fazer outra alteração no Guarani. Apesar de não ter muitas opções, o Alexandre reclamou durante toda a semana essa questão. O Bacurau é uma dessas boas opções que ele tem no banco para o segundo tempo, uma das opções que o técnico do Guarani tem. Esse Eriquinho é de Juazeiro, Anderson? Sim, é daqui de Juazeiro. No clássico de domingo, em casa de Guarani, ele foi o único jogador a cantar todo o hino ao Juazeiro, viu? Todo o hino. Surpreendeu a todos, né? Sabia a letra toda. Ô Demontier, como é que você sabe disso, rapaz? É porque eu vi informações posteriores aí que circularam. Alguém observou atentamente e perguntou para ele de onde ele era, e eu soube disso depois. Tá legal, 12 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, Arena Romeirão, campeonato cearense que você ouve pelo Timaço da Vale, 1-0 vai vencendo o Guarani, bola tocada para Conrado, vem pro câmera-ataque, entrega a bola da tentativa do Rafinha, brigou por ela, tentava também por ali o jogador Sávio Carioca, a bola fica com o Eriquinho, pelo time do Guarani no campo de defesa, Tirozeias, manda a bola para o ataque, volta a bola para João Paulo, brigou camisa 10 o time do Guarani, melhor para Conrado, domina, faz o passe, entrega, deixa a bola dominada, começa tudo de novo no campo de defesa. Natan tocou para o Charles, volta a bola pelo meio para Israel, vem o volante que entrou agora no segundo tempo no time do Cariri, abriu jogada pela direita, a tentativa de jogada, buscava do outro lado, chegava por ali, novamente o Israel, toca a bola mais atrás, agora com o Charles, começa tudo de novo, o time do Cariri Futebol Clube, a bola tocada com camisa de número 13, Natan, que é o novo capitão do time do Cariri. Ele fez o passe, entrega a bola para Breno, Breno movimenta a jogada, ele joga com a camisa 6, mas definitivamente não é lateral esquerdo, abriu jogada na canhota com Conrado, se movimenta mais agora o time do Cariri. A tentativa de jogada ali do Rafinha Paulista, o árbitro paralisa, marca falta de ataque, aliás, falta da defesa do Guarani no atacante do Cariri, pelo lado esquerdo, bom lance pro time do Cariri, que busca a marcação do gol de empate, hein, meu querido Matheus Ferreira? Falta no Rafinha Paulista, camisa 7, no setor da lateral esquerda. Ele vai ficar para a cobrança na informação de Churrascaria Mão de Vaca. Ô Anderson Luiz, agora foi embora o Felipe Carvalho no Guarani, hein? E entrou camisa de número 15, Bacurau. Isso mesmo, Bacurau com a 15, saindo o Felipe Carvalho em nome de Casa Com. A casa é sua. Marcos, só um detalhe, o Natan é aquele zagueiro que foi disputado entre Guarani e Cariri e agora tá vestindo a camisa do Cariri. Tá certo, portanto, o Bacurau com a camisa de número 15, segunda alteração do time do Guarani. Já havia saído o João Vitor para a entrada do Eriquinho e agora Felipe Carvalho deixa o gramado para a entrada do Bacurau, camisa número 15. É falta boa para o time do Cariri para a cobrança. Rafinha Paulista vai levantar bola da grande área. Time do Guarani vai vencendo por 1-0, mas o Cariri voltou mais presente no campo de ataque, tentando a marcação do gol de empate. Levantamento vai ser feito na grande área, partiu para a cobrança, direto pro gol. Mondragon bota a bola para escanteio. Escanteio pro time do Cariri. Gol aonde, JF? Na Guanabara, o Botafogo faz 2-0 no Audax. Informação para Engazeiras Construções, do meu amigo Marcelo, lá na Avenida Carlos Cruz, o menor preço, grande variedade, você encontra na Engazeiras Construções. Levantamento vai ser feito na grande área, 1-0 vence o time do Guarani, mas aperta agora o Cariri, chegou o Charles, bate pro gol, Dalvan, ela foi pra fora, pegou forte, mas sem direção, hein, Matheus Ferreira? Escanteio cobrado pelo 8, Conrado. O Dalvan entrou na área e chutou para fora, por cima do goleiro Mondragon. É tiro de meta na reposição, daqui a pouco o Mondragon
E na informação Comercial ZM. Tá legal, Matheus Ferreira. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 17 horas e 24 minutos na 99,9. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na Série B 2024. Segundo tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 16 minutos do segundo tempo, 16 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, Guarani 1, Cariri 0. Daqui a pouco, 18 horas, a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras vai receber o Mirassol. A informação para Casa Com 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Na Vale FM 99,9 você tem muito mais emoção. Amanhã, 5 da tarde. E Casa contra Tirol, com narração de Delton Sá, aqui no Timaço da Vale FM. E tem escanteio pro time do Cariri para cobrança, então, Rafinha Paulista. Uma informação para Ramagem Couros, também para Madeireira Beira Rio. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Rafinha tenta ali caprichar na cobrança. Time do Cariri voltou melhor. Levantamento feito para a boca do gol. Corta a zaga do time do Guarani. Volta a bola pela ponta esquerda. Novo cruzamento. Levantou na entrada da grande área. Tentava por ali. Charles brigou por ela. A bola vai sobrando para ninguém. Ficou fácil ali pro Mondragão, goleirão do Guarani, hein, Anderson? Tentava mais uma vez o Ferreira. Sávio. Tentava mais uma vez o Sávio Carioca. Mondragão não teve dificuldades para defender. Já fez a reposição, Marco. Lembrando que amanhã tem Cariri da Sorte. Dá tempo comprar o seu Cariri da Sorte por apenas R$3. Aqui desce o time do Cariri. Cruzamento, tirou o Eriquinho. A bola vai sobrando com João Paulo. O Guarani tenta a marcação do gol de número 2 através do contra-ataque. Bola pro Dudu. Antecipação ali da zaga. A bola acaba saindo. O Will tocou nela. O último toque do jogador do Guarani, já cobrado o lateral. Vem Dalvan, cruzou pra boca do gol. Mondragão de novo para fazer a defesa pelo time do Cariri, que voltou bem melhor o time do Cariri no segundo tempo, Demontito. Você tem toda razão. Talvez essas alterações processadas pelo técnico Adelmo Soares tenham oxigenado o time do Cariri para tentar buscar o caminho do gol. Esse caminho ele encontrou, só não conseguiu traduzir ou converter isso em gol. Só não conseguiu o empate. E para que isso não aconteça, o Guarani tem que voltar a ser o Guarani do primeiro tempo. Essas alterações que foram feitas aí não tem nada a ver no sentido de mudar o quadro do Guarani para pior. Eu não consegui ainda fazer a melhor leitura. Só a evolução do Cariri ou um recuo que às vezes acontece propositadamente por parte do time adversário. Prefiro não acreditar nisso, porque seria um acovardamento. Mas, de fato, o Cariri voltou melhor, fez muitas alterações, tirou volante, trocou o Elanardo, que fez muito pouco no primeiro tempo, tirou até o Marquinho para oxigenar melhor a sua peça ofensiva, mas o time do Guarani está dando muitos espaços. E isso é extremamente perigoso. Ele precisa voltar a concatenar as boas jogadas que ele conseguiu organizar no primeiro tempo. Tá legal, Demontier Tenório aqui conosco no Timaço da Vale FM. 0 para o Cariri, 1 para o Leão do Mercado. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Olha o Guarani no ataque, bola tocada para Bacurau, dominou, bateu pro gol, bate, ela sai à esquerda do goleiro do time do Cariri, o Flaismar, hein, Anderson? Faltou mais tranquilidade pro Bacurau, acabou pegando a bola, batendo de todo jeito, a bola foi pra linha de fundo, segue 1 pro Guarani, 0 pro time do Cariri. Marco Valério, só uma informação, o Guarani mudou, mais uma alteração no técnico do Alexandre Lima, saiu camisa de número 5, Léo Santos, entrou 18, Cicinho, saiu 5, Léo Santos, entrou 18, Cicinho, em nome de Casa Com, a casa é sua.
Tá legal, aqui Timaço na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. A bola tocada pelo Natan, domina a bola pelo time do Cariri Futebol Clube, entregando bola para Charles, domina ali o zagueiro, camisa 4 do time do Cariri, volta a bola para Natan. O Will já se lançou pela direita, levantamento para ele, domina a bola pelo setor direito, toca a bola pelo meio com Sávio Carioca, volta a bola para o Will, transa a jogada, desce pelo setor direito, campo de ataque, vem outra vez a bola tocada com o Israel, começa tudo de novo aqui atrás, o time do Cariri, bola com Charles, vira o jogo, toca a bola, vem outra vez o time do Cariri tentando a marcação do gol de empate, bola tocada com o jogador que é Natan, capitão do time, faz o passe, entrega a bola pelo meio, volta outra vez a bola para Charles, domina a bola do grande círculo central do gramado, ele faz o levantamento na entrada da grande área, corta bem ali o alagoano pelo time do Guarani, bola disputada pelo alto, volta outra vez a bola tocada, disputa a jogada. Oi. Aqui Timaço da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Acho que foi meu rádio aqui que saiu aqui totalmente na sintonia. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Que beleza! Oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbária. Escanteio pro time do Cariri Futebol Clube, vai Conrado para a cobrança. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tentou Sávio, apenas raspou na bola, mais um tiro de meta sem perigos para o time do Guarani. Matheus Ferreira. Escanteio na cobrança, Conrado tentou o Sávio Carioca de cabeça, colocou para fora, tiro de meta na cobrança do Mondragão. Na informação de Comercial ZM. Conosco também no Timaço da Vale FM, Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem Vestibulares. ESC, atende pelo WhatsApp 99982-2476. E agora aquela paradinha técnica, deixa eu aproveitar para ouvir o Demontier Tenório aos 23 minutos, porque houve um predomínio do Guarani na primeira etapa, mas o segundo tempo, pelo menos até agora, está bem diferente. O time do Cariri tem dominado as ações, Demontier Tenório. Voltou muito acanhado para o segundo tempo. Ele não conseguiu, aqui nesses 22 minutos do primeiro tempo, em momento algum do jogo, nessa etapa complementar, nessa primeira parte, vamos dizer assim, do segundo tempo, reeditar o bom futebol. A boa produtividade que ele demonstrou meados aí do primeiro tempo em diante, construindo jogadas, fustigando o adversário, sustentando ele no seu campo de defesa, criando oportunidades e fazendo gol. Então, nesse segundo tempo, se você somar aí esses 22 minutos, pode apagar. Porque eu não vi absolutamente nada do Guarani, a não ser dar chutão, jogar a bola para fora, se defender e aceitar o time do Cariri. Foi isso que o Guarani fez até o presente momento. Eu vejo uma disposição tática do Guarani, do Cariri, aliás, diferenciada em relação àquilo que a gente viu no primeiro tempo. Ou seja, eu prefiro não acreditar, Marco, que o time do Guarani esteja com essa disposição de ficar ali atrás, de tentar encaixar algum contra-ataque e olhando para o relógio. Sabe por quê, Marco? É muito perigoso.
Lembrando que amanhã, 9 da manhã, tem um programa do Jader Guga, programa Invasão, que é logo depois do programa de domingo com Matheus Ferreira e Jucimar Leite. Então, programa do Jucimar com o Matheus começando um pouquinho mais cedo, a partir de amanhã, começando às 7 da manhã até às 9, logo depois de 9 às 11 tem o Invasão com o grande Jader Guga. Jogo vai ser reiniciado aqui na Arena Romeirão. Segundo tempo de partida, 25 minutos. Tivemos 3 minutos de paralisação. A chamada parada técnica. O placar é de 1-0, vence o time do Guarani. Mas o Cariri vem com tudo para este segundo tempo. Bola com o Natan. Domina a bola aqui no campo de defesa. Deve levantar bola. Preferiu ali o toque mais pertinho pro Charles. Volta a bola com o Natan. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, também para Diniz Supermercados, de canto a canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. Sávio Carioca tentou uma jogada, bateu de longe, a bola foi para fora, sem direção, só tiro de meta. Era o Israel que tentava de muito longe, Matheus Ferreira. Israel quase perto ali do setor de meio campo, né? Meio campo, né, Marco? E tentou, não conseguiu, estava longe demais. Saiu, o Mondragão faz a reposição na hora que tem a alteração para o Cariri. Sai o camisa 7, o Rafinha Paulista, e entra o camisa 20, Shaimon com a 20, sai Rafinha Paulista. Na informação da Casa Com, a casa é sua. Como é o nome do rapaz que entrou, Matheus? Shaimon, S-H-A-Y-O-M-O-N. Vou repetir, S-H-A-Y-M-O-N, Shaimon com a camisa 20. Eu acho que a mãe dele se inspirou naquela música do Caetano Veloso. Shaimon, aí colocou o nome dele de Shaimon. Ou então Saigon, né? Uma música que fez muito sucesso. É verdade. Bom, entrou o Shaimon, camisa de número 20 do time do Cariri. Aqui o Guarani vem para o ataque, bola com o Meliquinho, desce com bola dominada pela direita, vem para o ataque o Guarani Juazeirense. Volta a bola mais atrás, deixa a bola dominada agora. Quem vem dominando ali é o Aldair, faz o passe para João Paulo, prende bem a jogada, sai bem da marcação do primeiro, falta em cima dele. O árbitro paralisa, é falta para o Guarani no ataque, Anderson Luiz. É mais um contra-ataque rápido. O JP acabou ganhando a falta ali, meio que na experiência, falta a favor do Guarani. Agora tá com cãibra, camisa 10 do Rubro Negro Juazeirense, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burgers. Conosco também Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Conosco também Gênesis Solar, a solução para você acabar aquelas contas absurdas de energia. Fale com o Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Ligue para 981237956. Sai de maca ali o atleta do time do Guarani. Falta pro Leão do Mercado. Vai se aprontando para a cobrança. O Dudu também por ali. Tem o Rogerinho. Foi tomar uma aguinha. Ele que é o autor do gol único da partida até agora. Guarani vence pelo placar de 1-0. 28 minutos do segundo tempo aqui no estádio Romeirão. Ou Arena Romeirão, como queiram. O Bicasa joga amanhã contra o Tirol. E o Guarani vai vencendo aqui. Levantamento feito para a boca do gol. Bola pelo alto. Tentativa de jogada. A bola passa por todo mundo. Chega ali brigando por ela. O atleta do time do Cariri. Melhor para o Guarani. Ganhou ali. Bacurau entrega. Vem a bola pelo meio. Tentativa. Rasga ali de qualquer maneira o Will. Já toca a bola pela ponta esquerda para Sávio Carioca, marcação do Aldair Alagobando, ele lança a bola pelo meio, entrega a bola para Israel, tocando bola para Dalvan, desce o time do Cariri para o campo de ataque, 1-0 vence o Leão do Mercado, para você ligado no timaço da Vale, levantamento da canhota agora, boa bola, Breno, falta em cima dele, na chegada do Beriquinho, tá marcada a falta pro time do Cariri, e o tempo fechou ali entre os dois. Olha só, o empurra agora,
Rapaz, e o Eriquinho é pequenininho, mas vai pra cima. Valente, Olha rapaz, só, valente, e o entrou até um goleiro reserva agora ali do time do Guarani pra tentar separar os brigões, hein, Matheus O Ferreira? Eriquinho não gostou ali do que falou o Sávio Carioca e foi pra cima ali, confusão, mas tá tudo certo já agora, Marco, tá tudo resolvido. Na cobrança, tá se preparando ali o camisa 8 Conrado, na cobrança da falta da esquerda para a direita é perigo para a área do Leão. É bem fácil de resolver, é só puxar cartão, Rai. O cara fica bem calminho depois disso. Rapaz, torcedor. Oi. se me permite, quem botou moral nos jogadores foram os goleiros. O Flaismar veio de lá acalmar seu povo e o Mondragão acalmou o dele, né? É verdade. Aqui falta pro time do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Arena Romeirão, 17 horas e 39 minutos. O tempo de jogo para Ares Motos. E agora teve expulsão do goleiro, camisa 12, o reserva do Guarani. Quem é a fera, Anderson Luiz? Juca, camisa de número 12, foi expulso em nome de Casacom. A casa é sua. Tá certo o árbitro porque ele entrou no campo de jogo. E olha o que é que ele tá fazendo, ó. Pior pra ele. Pra atrasar o jogo. Se carregar na súmula, o prejudicado vai ser ele. E o próprio técnico do Guarani tá dizendo isso. Mostrando assim, ó, se colocar na súmula. Quer dizer, é uma irresponsabilidade do jogador, né, rapaz? Quer prejudicar. E tá lá agora, ó, encarando ali o Flaismar. Aí se jogou no chão. Inventou. Rapaz, que papelão do goleiro reserva do Guarani, viu, Anderson Luiz? Que é confusão, na verdade. Aí os jogadores do Guarani vão para aquele tumulto para ver se leva mais um. Tem toda essa situação, mas também falta pulso do árbitro da partida. Não ter deixado o Juca sequer ter entrado no campo, o quarto árbitro. Então fica de graça. Foi expulso o camisa de número 12 do Rubro Negro Juazeirense. E ganha um tempão a favor do Guarani, viu, Marco? Se o árbitro carregar na súmula esse comportamento do goleiro reserva do Guarani, ele pode pegar várias partidas de suspensão. Afinal de contas, ele está atrapalhando o jogo, rapaz. Como é que você é expulso se você quer sair do campo atravessando o gramado? O árbitro já fez a parte dele, deu o cartão vermelho. Diante do que ele fez depois, agora só a súmula da partida, né? Bom, vai ser reiniciada a partida. Com isso, perdemos 2 minutos, em 32 minutos da segunda etapa. Placar de 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Cariri Futebol Clube. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale. Oferecimento Motel Imperial. Apartamentos mais aconchegantes na direção do André Lemos. Levantamento feito para a boca do gol. Lateral para o time do Cariri. Dalvan para a cobrança. Ali pedindo calma. O jogador do time do Cariri, o Natan, que é capitão do time, entrou muito bem na equipe. Aliás, eu não sei como é que o Natan é reserva desse time, hein? Pelo menos começou na reserva a partida. Levantamento na grande área, vem outra vez o Daxon brigando por ela. Ela sobra para Breno pelo time do Cariri Futebol Clube. Tenta achar espaço. Cruzamento feito para a boca do gol. Tentativa, toque de cabeça do Dalvan. Fraquinha. E o Mondragão sai para fazer a defesa, Matheus Ferreira. Bola alçada na área, Dalvan tentou de cabeça. Mondragão defendeu sem dificuldade. Já faz a reposição, Marco. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Também para Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, serviços mecânicos. Você já sabe, é com a Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Conosco também Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Peça pelo número 988732123. Mais uma empresa do grupo Chagas Variedade. 1-0 vence o time do Guarani. Quase 35 do segundo tempo. A bola tocada pelo Israel. Abriu jogada pela direita. Faz o passe. Entrega a bola para o Charles. Lançou na frente. Seria pro Dalvan. Domina bem. Goleirão sai ali. Mondragão para praticar a defesa. Atenção, torcedor. Confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos.
Pra você ligado na Vale FM, 17 horas e 43 minutos, 5:43 no Guarani. Bacurau dominou, defende Flaismar. Volta outra vez o time do Guarani, insistiu, brigou por ela, chega tirando Shaimon de qualquer maneira, depois fez o passe errado. Eu confirmo agora, Ares Motos traz o tempo de jogo na segundona do Campeonato Cearense. Guarani vai chegando, a batida pro gol ali do camisa de número 9, Rivaldo. A bola vai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Cariri. Jogo animado aqui na Arena Romeirão. Eu confirmo para você então, 35 minutos do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte. 1 pro time do Guarani, 0 para o Cariri. Bom, o jogo tá no intervalo lá do Presidente Vargas, quartas de final do Cearense. Jogo de ida, 0 para o Ferroviário, 0 para o Iguatu. A informação fica por conta da Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando, nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento, pizzaria e hamburgueria Oval. Lateral pro time do Cariri. Jogo vai pegando fogo na reta final. Já vai se encaminhando aqui pro final da partida. Lembrando que daqui a pouco tem Cotonete com DJ Jorjão e Milene Moraes. A bola vem tocada, Sávio explodiu a bola em cima do jogador do Guarani, vai sobrando com o Natan, levantou para a boca do gol, pressão agora do time do Cariri, bola pelo alto, tentou Conrado, vem brigando, tentando, o Will voltou, bateu pro gol, ela passa para a linha de fundo, tem jogador do Guarani caído, tiro de meta pro Leão do Mercado, e o time do Cariri, Demontier Tenório, continua tentando a marcação do segundo gol, aliás, a marcação do primeiro gol, o que seria o gol de empate, dando uma bafa aí no time do Guarani, Demontier. Tanto que o time do Guarani adotou a postura do Caicai, de ganhar tempo, né? Às vezes, quando tem a posse de bola, ele está aprendendo muito lá na frente. É aquela coisa de ficar olhando o relógio passar minuto a minuto. Estamos aí com 35 minutos. Ele tenta segurar o time do Cariri a qualquer custo e a torcida do Guarani tenta empurrar o seu time de qualquer maneira. Tá animada aqui no Romeirão, hein, Marco? É, rapaz, jogo muito animado, muito bom aqui entre Guarani e Cariri. Guarani melhor no primeiro tempo, Cariri melhor na segunda etapa e o Leão do Mercado vai vencendo pelo placar de 1-0. Um abraço pro grande João Hamburgão, ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando que a partir de amanhã, mudança na programação da Vale FM pela manhã. Você tem de 7 às 9 da manhã, Jucimar Leite e Matheus Ferreira com o programa Fim de Semana da Vale. Em seguida, o Invasão com Jader Guga. A partir das 9 da manhã para você, ligado na programação da Vale FM. Alô, alô, meu amigo Lânio, grande Lânio, que trabalha na Prefeitura de Juazeiro. O amigo Alain Martelinho, toda a sua família aqui na Arena Romeirão, acompanhando também o futebol show do Timaço da Vale. Oferecimento Grade Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grade Veículos, a melhor negociação. Avenida Padre Cícero, 2215, em Juazeiro do Norte. Aqui Timaço da Vale, 38 no segundo tempo. Desce outra vez o Cariri. Bola com Conrado. A bola vem tocada pelo meio, trabalhada com o jogador que é Israel pelo time do Cariri Futebol Clube. Lança a bola pela direita para Charles. Ele já virou ali quase que um meia, o zagueiro do time do Cariri. A bola vai sobrando, brigou por ela. Boa jogada, Shailon errou ali o passe final. Recuperação do Guarani, tentando ali pelo meio. Camisa número 7, Aldair Alagoano. Falta em cima dele. O árbitro paralisa o jogo. Falta marcada, falta pro time do Guarani. Você acompanha futebol com muito mais emoção aqui no Timaço da Vale. Lembrando que amanhã Delton Sá narra o jogo entre Casa e Tirão. Estaremos na transmissão
a partir das 4 da tarde, na abertura dos trabalhos aqui na Arena Romeirão. Delton Sá narra o jogo com os comentários de Demonte Hertenório. Lateral para o time do Cariri, 39 minutos do segundo tempo. A bola vem tocada agora do campo de defesa. Recebeu por ali o Natan, domina, zagueiro Natan, revelado pelo time do Guarani. Hoje é adversário, hoje é do Cariri. Ele toca a bola para Israel, lança a bola pelo meio com Daxon, boa jogada, lançamento pela direita, boa bola, bola boa pro Mil, levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tentou Dalvan também, insistiu, bate pro gol, ali o Sávio, tentava a jogada, a bola acaba saindo, só tiro de meta para a equipe do Guarani, que tem 2 jogadores caídos, talvez até para ganhar um tempinho, hein, Matheus Ferreira? O Sávio Carioca tentou aqui dentro da área de bicicleta, não conseguiu, foi para fora. No atendimento, 2 jogadores do Guarani. Deixa eu identificar aqui quem, Marco Valério, que eles estão deitados aqui e não dá para ver a numeração. Número 18, o Cicinho, e tem outro atleta aqui deitado, né, se reclamando de dores na cabeça. Vai ser atendido? Não, já ficou de pé. O camisa 8, o Rogerinho na reposição, Mondragon, tiro de meta. Tá certo, meu querido Matheus Ferreira, com detalhes aqui do Timaço da Vale FM. Fala, Matheus. Só um detalhe, Marco, você falou agora de Casa Tirol, o José Barbosa Ferreira, que é o 4º árbitro, vai apitar amanhã o jogo de Casa Tirol. Tá legal, detalhe chegando do Timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora aqui na 99, no oferecimento de Novo Rio Veículo. Conferindo, 5 da tarde, 50 minutos, 17 horas e 50 minutos no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense da Série B. Pra você ligado na 99,9, vê o time do Cariri pro contra-ataque, bola tocada pelo Dalvan, chega Zéias pra cortar pelo time do Guarani. Eu confirmo, 41 minutos e 30 no segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, vai dando Leão. 1 pro Guarani, 0 para o Cariri. Tá rolando o clássico, o duelo dos bichos lá em Minas Gerais. O Coelho, por enquanto, vai derrotando o Galo. 1-0 é o placar da partida. A informação para Casa Com. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, dá tempo de comprar o Cariri da Sorte. Amanhã tem 50 sorteios de R$400 no Giro da Sorte, mais uma Honda Bros, 10 mil no prêmio especial. Ainda tem a chance única, com R$2 você vai ter 12 mil reais em prêmios na chance única. Compre já o Cariri da Sorte. Abraço pro amigo Assis, trabalha do Cariri da Sorte, grande torcedor do Guarani e fã do Delton Sá. Alô, Assis, grande abraço. Grande amigo, o Guarani valoriza muito bem a posse de bola ali na frente, né? E agora dá uma recuadazinha e deixando o tempo passar mesmo. Eu acho que ele tá no papel certo. Agora precisa ter cuidado, hein, Marco? Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos aqui com muito mais emoção no canal da Vale FM, também no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val. O Israel faz o passe, entrega a bola pela direita, vem para o contra-ataque, tentativa de jogada no time do Cariri Futebol Clube. Dalvan entrega a bola ali pelo meio, tentativa com Daxon, brigou por ela. Também insistiu Shaimon, lançou na frente, brigou, chegou, tirando a zaga do Guarani com João Pedro, volta a bola para o Leão do Mercado, bola com o Rogerinho, ele tenta cadenciar o jogo, toca a bola para Dudu, domina bem ali pela ponta esquerda, avança, se manda, vai embora para o ataque, entrega a bola para João Paulo, vai tocando jogada ali o time do Guarani, prendendo bem a bola do outro lado, bola com Dudu, volta a bola pelo meio, falta na canhota agora, em cima do atleta, ali a favor do time do Guarani, e pareceu o Cicinho lá do outro lado, é falta para o time do Guarani, hein, Anderson? O experiente Rogerinho, que recebeu a bola e aguardou a falta, acabou sofrendo a falta
Falta a favor do Leão do Mercado, que ganha tempo e vence pelo placar de 1-0 na informação de Farmácias Fernandes. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Também conosco Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. ESC Pré-Vestibular e Cursos. É o cursinho que mais aprova no interior cearense. Informações pelo WhatsApp 999822476. Trabalhamos também com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Atenção, torcedor, sinalzão ecoando aqui no Romeirão. Sinal da Vale FM, 45 minutos do segundo tempo. Tempo regulamentar esgotado. Daqui a pouco tem programa Cotonete com DJ Jorjão e também com a Milene Moraes aqui na Vale FM. Logo depois o Flash Memory, Henrique Vidal e J. Rodrigues. Troque pelo Let's Dance. Pelo time do Guarani. Exatamente, Let's Dance. Flash Memory foi 8 da manhã. Aqui o Guarani tenta, não tá valendo nada. Aí a bola favorece ao time do Cariri no finalzinho. Ó, meu querido Anderson Luiz. Lá vai o rapaz levantar a plaquinha dos acréscimos. 9 minutos. Muito tempo, não? Marco Valério, mas o Caicai do Guarani que deu nessa consequência também. Nós tivemos muitas paralisações. E a pasmaceda que o goleiro fez também, viu? Levou muito tempo também. E o árbitro deu esse 9 minutos de descontos, né, como dizem os mais antigos, para esse jogo diante do Cariri. 9 minutos serão acrescidos ao tempo normal. Estamos com 46, vamos até 54. Bora lá, minha gente. Levantamento feito para a entrada da grande área. E Charles devolve de cabeça pelo time do Cariri. Entrega a bola para o Will, deu bobeira, perde a posse de bola. Recuperação para o time do Guarani. Tentou ali o Bacurau. Ele vai descendo lá do outro lado. Boa jogada, ganha bem para o time do Guarani. Driblou, insistiu, bela jogada. Vai marcar um golado, bateu na trave. Meu amigo, se essa bola entra, seria um dos gols mais bonitos da história da Arena Romeirão, hein, Anderson Luiz? Era um gol de placa, viu, Marco Valério? Um golaço. O Bacurau fez um verdadeiro festival na zaga do time do Cariri e bateu categoricamente, a bola explodiu na trave e resvalou, foi para a linha lateral. Excelente oportunidade para o Guarani, excelente jogada do Bacurau, na informação de Hotel Amora. Rapaz, o Charles e o Will ficaram tontos ali de tanto serem driblados pelo atacante do time do Guarani. E tem mais um jogador caído ali do time do Leão do Mercado. Rogerinho. Torcedor do Guarani vai fazendo a festa nas arquibancadas da Arena Romeirão. Público apenas regular esta tarde. E o torcedor do Guarani muito mais feliz com esta vitória. Só que tem muito jogo pela frente ainda. Estamos com 48. Então, se não houver mais acréscimos, teremos pelo menos mais 6 minutos. E logo na sequência, a gente vai colar com o Cotonete do DJ Jorjão e também da Milene Moraes. Infelizmente não teremos tempo para as reportagens. Aqui o time do Guarani vai recolocar a bola em campo. Lembrando que amanhã a partir das 4 da tarde tem mais futebol show do timaço da Vale FM para Icasa e Tirão. Eu estarei abrindo o jogo, abrindo a transmissão a partir das 4 da tarde. Delton Sá narra o jogo às 17 horas entre Icasa e Tirão. Será a vez do torcedor do Icasa tentar fazer uma festa bonita também aqui na Arena Romeirão. João Paulo domina a bola pelo time do Guarani, abriu jogada pela ponta direita, Simana vem embora para o ataque, faz o toque, entrega a bola ali na tentativa do Rogerinho, volta a bola outra vez, o camisa número 8 do time do Guarani. Ele que fez um golaço na primeira etapa, que vai dando a vitória ao time rubro-negro juazeirense. A bola pelo meio, Conrado domina, faz o passe, toca a bola mais atrás para Charles, abriu jogada pela direita, vai tocando, tentou, insistiu, Will pela ponta direita, faz o passe, entrega a bola pelo meio, desce outra vez o time do Cariri para o câmbio de ataque, boa jogada, Shaimon tenta, o desvio é feito, a bola vai sobrando agora no poder do jogador que é o Israel, ele domina, toca a bola para Breno.
Vira o jogo, todos os jogadores do time do Cariri estão no campo de ataque. Natan faz o passe, entrega a bola pelo meio com Shainon, insistiu, bateu direto pro gol. O Israel pegou mal na bola. Sem direção, só tiro de meta pro time do Guarani, hein, Matheus Ferreira? Shainon, próximo da meia-lua, tentou de fora da área, não conseguiu. Foi para fora e Mondragão vai fazer a reposição agora de tiro de meta. Na informação de Madeireira, Beira Rio. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas? Energia, Gênesis Solar e a solução. Ligue pro meu amigo Luciano Carvalho, peça aí um orçamento do sistema de produção de energia solar. 981237956. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria. Qualidade, preço e satisfação. Você já sabe, é com a Alfa Vidros. Sinalzão do Timaço na Vale marcando. 50 minutos do segundo tempo, 50 da segunda etapa, placar de 1 para o time do Guarani, 0 para a equipe do Cariri Futebol Clube. O Guarani vai conquistando sua primeira vitória no campeonato. O Cariri ainda tenta a marcação do gol de empate. O Cariri que conseguiu um ponto na primeira rodada, fruto do empate contra o Itapipoca, aqui mesmo na Arena Romeirão. Conrado domina a bola pelo time do Cariri, abriu jogada pela ponta esquerda, toca a bola para Breno, faz o drible, boa jogada, puxa a bola pelo meio, entrega a bola na grande área, tentativa com o Dalvan faz o corte ali, entrega a bola para Israel, lança a bola pela ponta direita, o árbitro paralisa para marcar a falta para o time do Guarani no campo de defesa. Demontier Tenório, estamos nos encaminhando para o final da partida. Vitória justa do time do Guarani até aqui, Demontier? Para finalizar minha participação, pelo que o Guarani produziu no primeiro tempo, sim. Mas o segundo tempo, o Cariri foi muito melhor. Pelo segundo tempo, não. Acho que o Cariri até mereceu o gol de empate. Agora, eu achei interessante, viu? A valorização que o Guarani deu, a posse de bola adiante, estabeleceu um cai, é antijogo. O cara acha ruim o adversário, mas se fosse o contrário também faria a mesma coisa. E o atrevimento do Bacurau, porque ele foi de muita personalidade, sem espaço, ele foi tirando ali os zagueiros do Cariri do lance para ficar praticamente cara a cara com o Flaismar e ainda acertar o travessão. O Bacurau, ele foi interessante para o time do Guarani, exatamente porque ele não fez só aquele lance que ele mereceu o gol, mas pela importância de segurar a bola lá na frente e com isso ir ganhando um pouco de tempo, né? Então, eu acho que o Guarani melhorou muito em relação àquilo que produziu contra o Icasa e até acho que o Cariri também melhorou em relação ao jogo dele contra o Itapipoca, Marco. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale. Vem o time do Cariri, talvez nas últimas tentativas. Vem o desarme. Bola para João Paulo pelo time do Guarani. Tentou uma jogada, antecipação do Natan. É muito bom o zagueiro esse Natan, hein? Ele faz o passe, entrega a bola no campo de ataque. Agora para Shainon, domina, camisa 20 do nome do time do Cariri, boa jogada, driblou na grande área, cruzou para a boca do gol, Dalvan bateu e é gol! É gol do Cariri! Gol! Dalvan para o Cariri! Aos 53 minutos do segundo tempo, após uma grande insistência do ataque do time do Cariri, a bola sobrou na grande área para o Dalvan, ele desviou do goleiro Mondragão que nada pôde fazer. Dalvan, camisa de número 17, empata
ao jogo pro time do Cariri aqui na Arena Romeirão, aos 53 do segundo tempo, tudo igual, um pro Guarani, um também pro Cariri, Matheus Ferreira. E que jogada do camisa 20, Shaimon, foi até a linha de fundo, colocou na área, tava lá o Dalvan para colocar no lado direito do goleiro Mondragon. É gol do Cariri no placar, Cariri 1, Guarani também 1. Do jogo reiniciado aqui na Arena Romeirão, o árbitro vai acabar, é fim de jogo, fim de papo, comemora o torcedor do Cariri. Torcedor do Guarani, claro, fica chateado com esse gol do finalzinho. Fim de jogo na Arena Romeirão. Um pro Cariri, um também pro Guarani. Vou só pegar um destaque final de cada repórter pra gente fechar por aqui. Destaque final do Cariri, que é o mandante do jogo, Matheus Ferreira. Cariri inicia sua preparação para o jogo contra o Tiradentes no dia 3 de março, lá no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, a partir de amanhã. Tá certo, Marco? Tá legal, então. Obrigado, Matheus, pelas informações. Destaque final também do time do Guarani com Anderson Luiz. Uma ducha de água fria esse golzinho no final pro Leão do Mercado, que vai ter que voltar a trabalhar na próxima segunda-feira pro próximo final de semana, seu jogo em casa, viu, Marco? Tá legal, obrigado então, Matheus Ferreira, Anderson Luiz, Demontier Tenônio, meu querido JF. A gente vai finalizando por aqui, após este bom jogo muito movimentado hoje à tarde aqui na Arena Romeirão, um pro Guarani, um também pro time do Cariri, o Cariri empatando no finalzinho, e convidar o nosso ouvinte para amanhã, a partir das 4 da tarde, tudo de casa e Tirol, jogos do final de semana, cobertura completa aqui no Timaço da Vale FM. A gente vai encerrando aqui os nossos trabalhos, vem aí o programa Cotonete, com o DJ Jorjão e a Milene Moraes. A todos um grande abraço, obrigado pela companhia. Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM. Com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale. Pense nisso. Aquele que se dedica a esperar o futuro é porque não sabe viver o presente. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Em abril, a Vale FM promove Holiday Rock.